Fala, meus amigos, está começando agora mais um episódio do Ecosistema Podcast. Eu sei que vocês ficam ansiosos para toda quinta-feira, quando libera aqui o episódio, vocês assistirem, porque cada semana a gente está trazendo um convidado aqui de peso, tá? Então seja muito bem-vindo. Aqui é o Ecosistema Podcast, né? Você sabe, é onde empreendedores se conectam com empreendedores e a gente costuma dizer que é o maior ecossistema de empreendedores do Brasil, tá? Inclusive, eu vou tirar uma dúvida hoje com o nosso convidado a respeito dessa comunicação que a gente faz, se realmente faz sentido do porquê que a gente faz essa comunicação, beleza? Então é isso. Antes de apresentar aqui o convidado, falar a respeito do que a gente vai falar, cara, já se atentou, já olhou, olhe para baixo aí, ó, vê se você está inscrito no canal. Se você não tiver, clica aí, se inscreve, curte o episódio, tá? E é isso. Segue a gente também lá no Instagram. E vamos que vamos, né? Hoje o episódio é de peso. Hoje a gente tá entrevistando aqui o Quito Góes, meu irmão. Tamo junto. É nóis, cara. Tá? Maravilha. Seja muito bem-vindo aqui. Ele que é psicólogo, eu anotei aqui, meu irmão, porque senão eu ia errar. Não, é... Psicólogo, behaviorista, Isso, é assim que fala? Behaviorista. Especialista em neurociência. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo. Transborde aí todo o seu conhecimento com a gente. Eu vou tirar várias dúvidas contigo, viu? E a gente vai falar hoje sobre comportamento, neurociência e empreendedorismo, né? Que é a nossa chave, a nossa âncora aqui do... Né? Exatamente. É. Então vamos lá, irmão. Primeiro assim, se apresente. Fale aí quem é Quito Góes, o que é que ele faz hoje. Cara, então, primeiro agradecer a oportunidade, o convite, Nossa. né? A você, a galera toda aqui do Ecosistema Podcast. Prazer imenso poder estar aqui trocando nesse podcast, enfim, que mesmo antes de vir para cá, eu já acompanhava, já vi um episódio todo, né? Da Lilian, vou fazer a consideração aqui. Show. A Lilian Simplício, muito legal. Então, eu sou psicólogo, eu sou behaviorista, né? Que é uma abordagem da psicologia que trabalha com comportamento, né? De behavior, né? De comportamento. E que tem fundamentalmente o seu princípio baseado na relação entre o organismo, ou seja, entre a pessoa e o ambiente. Uhum. Como o ambiente interfere na composição e na manutenção de determinados comportamentos ou na exclusão de determinados comportamentos. E eu também estou em uma especialização em neurociência, né, com foco em neurociência do comportamento, como o nosso cérebro condiciona os nossos comportamentos. Então, a minha formação ela é basicamente, né, para não estender demais aqui o currículo, essa. E com isso eu desenvolvi alguns programas, né? Então eu tenho alguns programas de treinamento, onde eu treino pessoas e empresas, né? Para que elas aprendam a usar modelos científicos, que é uma coisa que eu defendo muito, né? Nós não podemos ficar tão vulneráveis a fórmulas mágicas, até porque isso é inconsistente do ponto de vista temporal. Sim. E aí a gente trabalha mais ou menos com isso, é esse o meu trabalho, né? Então eu trabalho com psicologia, a minha especialização é behaviorismo, que é a interação ali do ambiente com você, a gente vai falar mais disso ao longo do podcast. E neurociência, né? Como é que o nosso cérebro funciona quando a gente está se comportando ou antes mesmo de emitir um comportamento, né? Então a viagem é mais ou menos essa. Cara, que top. E behaviorismo? Behaviorismo. Então é algo relacionado a ambiente, comportamento. O ambiente muda comportamento. O ambiente muda comportamento. Então, nossa mãe já sempre soube disso desde criança, quando falava assim, quem anda com porcos, farelo come. Se você isso, vai acontecer isso. Se você anda ir para tal local... Uma relação de causa e efeito, digamos assim. Algumas causas, elas são mais diretas, sabe? Isso vai dar isso. Outras coisas, outros comportamentos, eles são suscetíveis ao que a gente chama de contingência e variável. Sim. Então, o mesmo comportamento emitido em ambientes diferentes vai promover consequências diferentes. Por quê? Porque o ambiente mudou. Vou dar um exemplo disso aqui rápido para a gente começar a trocar e a galera que está assistindo a gente pegar a visão. Massa. Você tá, sei lá, num bar com a rapaziada e aí você tá tomando uma breja e aí de repente passa um cara de orientação homoafetiva, por exemplo, e você faz uma piada ali, homofóbica. A depender da galera que esteja com você, vai falar, pô, que massa, é isso mesmo. Não, sabe? Sabe? E a galera vai... Se um rir e os outros da mesa rirem, só rirem, simplesmente, já é um primeiro indício de reforço comportamental. Porque eu já não vou me sentir desconfortável em relação à emissão daquele comportamento naquele ambiente. Sim. Ponto. Então eu reforcei. Aquele comportamento, a princípio, foi reforçado. E aí, de repente, eu emito esse mesmo comportamento agora no outro ambiente. Você está domingo em casa, sei lá, na casa do sogro, ou na casa de uma amiga, passa uma pessoa de orientação homoafetiva, nós poderemos usar aqui qualquer outro exemplo, né, de minorias, enfim, etc. E aí essa pessoa faz a mesma piada, digamos assim, né? Ou esse mesmo ato preconceituoso, para dizermos dessa maneira. Só que o ambiente é outro. Então as pessoas vão olhar e vão falar, ei, cara, se toca.
Não tá vendo que essa piada é homofóbica? Tipo assim, você não Cadê pega a visão. graça? Qual é que é a graça disso? Aham. O mesmo comportamento mudou o ambiente. O mesmo comportamento emitido em ambientes diferentes vai promover consequências diferentes. Então, quando as pessoas dizem assim, eu sou quem eu sou em qualquer lugar, isso é muito mais disfuncional do que funcional. E isso para tudo, Isso né? talvez é o que a pessoa queira que seja, né? Exato. Tipo assim, não, não faz sentido, eu dito minhas regras, eu posso andar com quem eu quiser no ambiente que for, eu não vou me influenciar. Exato. Não, ao contrário. Ao contrário. O ambiente, ele influencia você. Nós não somos tão autônomos quanto nós gostaríamos de ser, nem tão independentes assim. Por exemplo, nós só estamos gravando esse podcast por uma série de variáveis. Uma delas é que, sei lá, o prédio não despencou. Pode crer. E não é impossível, é improvável. Uhum. É improvável que ele despenque, dado a construção, sei lá, o nível de construção que ele foi feito. Mas não é impossível, só é improvável. Então, o nosso comportamento ele é modulado pelo ambiente que nós estamos expostos. Se você está num ambiente que reforça determinado comportamento, seja ele verbal, seja ele operante, né, os gestos, o que a gente faz, aquele comportamento tende a continuar. Se você está num ambiente que não reforça isso, a tendência é aquele comportamento ir diminuindo. Né? Caramba, que top, viu? Então, assim, eu posso acrescentar aqui também o seguinte, pra galera parar de acusar aquelas pessoas que viajam para outros estados e de imediato, tipo, fazer uma viagem de um final de semana e já volta com sotaque. Parar de falar que as pessoas são metidas, porque não é, pô, é o comportamento, é o ambiente. O ambiente influenciou. Entendeu? O cara vai pra São Paulo, o cara já volta falando humano, já vai faltando mais, sabe? Então, assim, cara, não é porque a pessoa é metida, porque a pessoa... Não, simplesmente o ambiente ali. E tem uma parada incrível, velho, que é assim... Por exemplo, se eu ficar andando com você, eu vou virar um monstro da neurociência. A tendência é essa. Você Eu pode vou... não ter a formação, Exato. mas a tendência é que eu contamine você. Vou falar bonito pra caramba. Eu não sei se isso tudo, né, velho? Mas assim, a tendência é que eu influencie em você, principalmente se você me colocar como um estímulo positivo. Referência, exato. Se eu entrar no lugar de estímulo positivo, que é a grande ambição, por exemplo, das pessoas nas redes sociais, né? As pessoas falam assim, eu quero me tornar uma autoridade em determinado assunto. Autoridade sem resultado é autoritarismo. Autoritarismo. Puro autoritarismo. A autoridade ela é pautada no resultado. O resultado ele é financeiro, ele é comportamental. Ou seja, então assim, para a gente girar, né, e entrar, por exemplo, no campo do empreendedorismo, eu tenho um programa de treinamento chamado comportamento de resultado. Muita gente acha que é comportamento de resultado ligado à finança. Não. O dinheiro, a grana, é só uma das formas de você gerar resultado. Exato. Então, por exemplo, a ideia é, se você não emite um determinado comportamento a médio e longo prazo, você, na minha leitura, não tem resultado em nada. Você é uma pessoa que foi fora da curva, digamos assim, sabe? Você emitiu um comportamento que fugiu da estatística. O problema é que nós tornamos a exceção da regra a regra. Então, por exemplo, a gente se compara, sei lá, com grandes players da internet, sem considerar o histórico de vida daquele sujeito. Exato. Tudo que ele fez. Então, quando você fala assim, cara, se você... Vamos, por exemplo, de São Paulo, né? Nós não falamos mano porque nós vamos para São Paulo. Os influenciadores que nós seguimos, muitos deles são do Sul. Isso. Os programas que nós consumimos, muitos deles são do Sul. A galera tá lá, mano. Eu não preciso ir para São Paulo para falar mano. Por quê? Porque hoje nós temos ambientes digitais. Exato. Ambientes virtuais. Então você se expõe a determinados ambientes digitais e é influenciado por ele. Exato. Influenciado o tempo todo. Quanto mais atenção você presta em um determinado conteúdo, quanto mais atenção a galera que está assistindo a gente está prestando aqui, mais nós estamos influenciando ela. Exatamente. Interferindo no padrão comportamental dela. Mas isso vai acontecer. Ainda mais se ela curtir isso aqui, se de repente ela me curte, te curte, mais isso vai interferir no padrão comportamental dela, né? Pode ser no comportamento interno, que é o que a galera chama de pensamento, né? É o que nós do behaviorismo chamamos assim, comportamento interno, ou no comportamento de vida, na maneira de falar ou na maneira de se comportar assim, no dia a dia. Exato. Você falou uma parada aí que é interessante, né? Eu fui, por exemplo, o digital veio aí, né? E Sim. Tá um passo à frente do exemplo que eu dei. Você não precisa ir para São Paulo. Não. Né? Não precisa ir para o Rio de Janeiro para você ser influenciado falar pelo que acontece lá. Falar. E aí, como é? Carioca. Vocês. Como é que tá vocês? Né? Porque na internet hoje você segue a galera que é desse... Que fala assim. Se você bota ela no pedestal de referência, cara, você vai começar... Consumir. Exatamente. Então, assim, é muito legal porque, assim, nós consumimos... É muito legal. Vamos pensar assim. Quando você vai no mercado, você
compra um alimento e você consome o alimento. Sim. Né? Você se nutre dele. Quando a gente consome conteúdo, a gente está fazendo a mesma coisa. Está se nutrindo daquele conteúdo. Só que a maioria das vezes nós não fazemos essa relação de que a lógica de consumo é a mesma. Ou seja, consumo, ele tecnicamente, ele deveria gerar nutrição. Né? E essa nutrição, ela pode gerar efeitos positivos ou negativos, naturalmente. Se você come açúcar todos os dias, a tendência é que você fique com a glicose alta e, de repente, você desenvolva níveis de diabetes, digamos assim. A mesma coisa com o conteúdo. O conteúdo, ele naturalmente vai interferir em você. Né? Quando você assiste a alguma coisa, o teu cérebro está sendo hiperexcitado em várias zonas. Talvez seja a diferença de alimentação e nutrição. E nutrição. Né? Nutrição é o que o nome já diz, nutre. Que lhe dá força, lhe dá as vitaminas. Porque comer, você come até pedra. Exatamente. Se você tá com fome, cara, você come até pedra. Grávida, porque o organismo... grávida. É. Grávida que come... Come placenta, enfim. Uma parada muito louca. E assim, cara, porque nós não somos também tão racionais quanto a gente imagina. Sim. Né? Então, assim, a gente imagina assim, tudo tá na ordem da razão. Né? Não tá. Mas também nem tudo é tão emocional como a internet promove por aí. Sim. Né? A gente precisa fazer uma leitura séria, assim, científica sobre isso. Nem tudo é tão emocional assim. Então, você precisa ir no emocional do cliente para poder você vender. Sabe? Isso não é cientificamente sólido. Ou não é apenas por essa via. Né? Você pode alcançar uma pessoa através de vários estímulos. Então, uma propaganda, um bom branding, né? Ele tem cheiro, textura, cores, intensidade. Sabe? Ou seja... O que é isso? É você atingir as pessoas que estão te assistindo por várias vias. Então, você entra numa loja, você associa um cheiro, uma textura. Que tá tudo relacionado às emoções. E a ambiente e organismo. Entende? É sempre sobre essa relação, ambiente e organismo. Eu entrar numa loja, eu entrar num ambiente. Eu tô caminhando no corredor do shopping. Ali tem um cheiro. Sim. Passei por um café, senti o cheiro do café. Eu não tava com vontade de tomar café. Não é isso que acontece? A gente fala assim, caramba. Não, você falou, eu senti o cheiro do café e eu vou tomar um café agora. Drogas. Vai? Vou. Então, assim, você passou no corredor do shopping, você viu sentiu um cheiro de café. Você fala, pô, vou tomar um cafezinho. Sim. Senta, toma um café. Aí você, sei lá, no final o teu objetivo é ir numa loja de perfume, comprar alguma coisa, sei lá, pra pessoa que você se relaciona. Você entrou na loja, sei lá, você quer comprar um hidratante de pele. Mas de repente você sentiu um perfume, você fala, pô, perfume legal, velho. Verdade. Pô, esse perfume na pele da morena assim ia ficar incrível. Você vai lá e compra. Ou seja... Não necessariamente foi uma copy exato. bem estruturada que invadiu o seu emocional. Você foi atingido por vias sensoriais. Que é uma coisa que o campo digital despreza muito, mas que os grandes players sabem aplicar. Experiências, né? Sons, áudios, assim. Então a gente fala. Tom de sabe? voz. Exato, sabe? Então tem uma galera que da oratória, assim, ou da narrativa, sabe? Tudo hiperestimulação neurológica, sabe? Então, e tudo junto é o brand. Exato. Tudo junto é o brand. E eu diria assim, que tudo isso é comportamento. É a interação entre sujeito e ambiente. O Instagram é um ambiente. Nós falávamos antes de entrar na gravação, né? O Instagram, ele é um ambiente. Tanto que a gente fala assim, as pessoas não estão interagindo com o seu conteúdo. Esse é um termo da biologia, né? Interação. Então, eu fiz uma live e nós estávamos trocando essa ideia. Então, você chegou aqui e está gravando os stories. Fala, turma, não sei o que, eu quero falar para vocês isso, isso e isso. Enfim, o comportamento é isso, o empreendedorismo é isso, nananana. E aí você trocou uma ideia. Aí você pensa, puta, fiz um conteúdo massa, botei nos stories. Deu 24 horas, ninguém interagiu. Sim. Ninguém interagiu. Se as pessoas interagem, e a depender do que elas te digam, elas vão reforçar o comportamento de fazer stories positivo ou negativamente. Ok? É sempre assim. Eu emiti um comportamento e agora eu estou suscetível à reação das pessoas. Isso. Elas falaram, pô, Kito, que massa isso aqui, seu story, não sei o que ideia incrível. Reforçou o comportamento. Vou gravar mais. A chance de eu gravar stories é muito mais alta. Pode não ser 100%, mas a chance disso acontecer é 100%. E de quando acontecer, ser assuntos relacionados a isso. Muita gente é reforçada em uma única coisa e fica no Instagram falando a mesma coisa. Isso não, em si não é um problema, mas eu já vou falar lá na frente. Se ninguém reforça esse comportamento, ninguém interage com você, ou, melhor dizendo, se as interações que vêm são negativas, tipo, pô, sei lá, tua sobrancelha não tá boa. Ou, sei lá, afasta um pouco mais a voz. Afasta um pouco mais a câmera, ou faz isso, ou faz aquilo. A depender de como você esteja, você fica muito mais sensível e a chance daquele comportamento ser emitido novamente, sobretudo daquela forma, é praticamente zero. Então, você emitiu um comportamento naquele ambiente e o reforço, as respostas, como a gente chama, podem ser
recompensas positivas ou recompensas negativas. Só que tem um outro barato que é muito legal do ponto de vista científico, cognitivo, que é assim, cerebral, que é, e quando ninguém interage? Ninguém interage. Passou 24 horas, ninguém interagiu. É isso que gera em nós níveis de estresse ou ansiedade. Uhum. Quando eu imito um comportamento e ninguém me dá uma devolutiva, eu não sei o que aquilo significa. A gente diz assim, eu não preciso de ninguém, eu preciso de ninguém até para dizer que não preciso dele. Uhum. Então, o mundo é o outro, nós somos seres de relação. Verdade. Seres de relação. Então, quando eu gravo uns stories e ninguém diz nada, eu não tenho parâmetro se aquilo é bom ou se é ruim. É melhor que alguém diga que é ruim do que não diga nada. Verdade. E é isso que adoece as pessoas. Porque sendo ruim, você vai naquela viés negativa ali. Ajusta. E vai se Então, relacionar. Vai ajusta. devolver e a pessoa Isso. E é isso que a gente pode educar o nosso cérebro, a lidar com a frustração, a lidar com, sabe, o reforço negativo, a recompensa, melhor dizendo, né? Negativa. Então, Caramba. você fez uma coisa, ninguém recompensou, você fala, puta, bicho. É melhor que alguém te diga que tá ruim do que não te diga nada. E aí, isso é muito comum, por exemplo, no hospital. Você vai no hospital, o médico tá passando por um lado e pro outro, e você tá com um familiar, sei lá, meio internado, assim. Às vezes nem é nada tão grave. Você fica, puta, bicho, esse médico não me diz nada. Diga logo que ele vai morrer, não é isso? Okay. A gente fala, velho, diz logo que ele vai ver ou vai morrer. Verdade, velho. Porque quando o nosso cérebro não tem resposta do comportamento emitido, ele fica hiperexcitado. Ele não sabe para onde ir. Não tem interação direta com o ambiente, né? Não tem interação direta com o semelhante. E isso adoece as pessoas. Cara, eu acabei tocando nesse assunto, eu acabei lembrando que é o que pode acontecer com muita gente hoje no digital, né? Às vezes a pessoa quer entrar no digital, quer faturar, quer ter um nível de faturamento, quer ter uma exposição na internet, e aí fica vendo vários players de diversos segmentos, com diversas skills, com diversos resultados. Exato. Só que ela não tem uma percepção do que é que ela vai fazer ou se posicionar. Então é como se alguém não estivesse falando nada pra ela. E ela fica na ansiedade. Exato. Né? Tem uma parada muito legal que é assim... muitas pessoas hoje confundem... E acho que é bacana contar isso pra todo mundo que tá assistindo a gente. Que é assim... Muita gente confunde estresse com ansiedade. Sim. Muita gente está sendo diagnosticada com ansiedade quando, na verdade, aquele indivíduo ele é estressado. Pode crer. O ambiente do empreendedorismo ele é muito mais estressante do que ansiogênico. Ele é um ambiente muito mais estressor. O estresse em si, ele não é ruim. Ele pode ser ruim, ele pode causar danos muito, muito maléficos, assim. Estudos apontam, por exemplo, que a principal causa de doenças autoimunes são ambientes estressores. Só que nós vemos na internet que assim, a depressão e a ansiedade, que são os transtornos psicopatológicos comuns, eu vou tentar não ser muito hermético aqui, mas depressão e ansiedade são o que nós chamamos de transtornos psicopatológicos comuns, né? Mais comuns, assim, o que mais maior número de prevalência. Do século. Eu diria que a galera fala. Isso, a galera fala que é a doença do século. Só que os estudos mostram que não. Sim. A doença do século, a doença da humanidade, pelo menos nos estudos que eu consumo, é o estresse. Nenhum organismo submetido a um ambiente estressor vai ter vida durante muito tempo. Se você pega uma célula e coloca ela num ambiente estressor, ali fazendo experiência no laboratório de maneira modulada, ela não vai ter vida durante muito tempo. Ou seja, é o que as pessoas chamam de doença autoimune. Então, por exemplo, só que essa doença autoimune é uma forma, digamos assim, de determinadas correntes da medicina de não constatarem a si próprias que elas são insuficientes para responder isso. Sim. Quando você pensa em interação organismo-ambiente, nós respondemos isso. Aquele ambiente está estressando aquele organismo. Vou lhe dar um outro exemplo. Você é um cara que se você acordar de manhã e não tomar aquele cafezinho, te dá dor de cabeça? Tipo, se você acordar de manhã e você não tomar aquele cafezinho, você ficar o dia todo sem tomar café, te dá dor de cabeça? Às vezes. Pronto. Então, ou seja, você condicionou o teu cérebro a todos os dias ser atingido por cafeína. A cafeína é uma das poucas substâncias que atinge um sistema nervoso central, tá? Isso muita gente não sabe. A droga mais estimulada no planeta, a droga mais estimulada em muitos países, para não ser tão taxativo, é o café. É a cafeína, melhor dizendo. Né? Droga, do ponto de vista da substância. Então, aí você acorda, não toma um cafezinho, sente dor de cabeça. Muita gente vai se identificar com isso. Só que aí um dia você vai pra Chapada Diamantina. Sei lá, vamos pra um lugar pra natureza. Chegando lá, você passa 7 dias e nenhum dos dias você toma café. E em nenhum dos dias você sente dor de cabeça. Por quê? Porque mudou o ambiente. Mudou a interação do organismo com o ambiente.
Então, não é que a natureza te faça bem. Sim. A galera fala assim, pô, Kito, você é meio pessimista, niilista. Não é. Não é que a natureza não te faça bem, mas é mudar o ambiente. Uhum. Muda o ambiente. Porque é novidade, né? A novidade faz você se distrair e não focar naquilo que é rotineiramente ali. Né? Não é um condicionante estressor. Sim. Tecnicamente falando, é assim. Eu cheguei no trabalho... O que é o burnout em última instância, né? Que agora foi categorizado como uma doença psicopatológica. Muitas pessoas, ao irem realizar o seu trabalho, enfim, níveis de ansiedade, estresse, adoecimentos, enfim, dissociações. Existem pessoas que desrealizam, pegam um ônibus errado, enfim, ou pegam um transporte, pegam o caminho errado. Então, apresentam sintomas de burnout. A interação do organismo com o ambiente. Às vezes, a cura é tirar a pessoa daquele emprego. E isso acontece não só no trabalho, às vezes na universidade. Tem uma série de pessoas aí fazendo mestrado e doutorado com o burnout. Sim. Ou seja, sendo exposto, ou na relação organismo àquele ambiente, sendo disfuncional. Existem pessoas, cara, que isso acontece no Instagram. Gravar conteúdo é disfuncional. É um estímulo aversivo. Aquele ambiente digital não é da pessoa. Nós vamos precisar ou de sensibilizar, tornar aquele ambiente um ambiente positivo, ou nós vamos ter que educar aquela pessoa a se relacionar melhor com aquilo ou entender que aquele ambiente, nesse momento, é estressor. Sim. Para ela ter saúde, ela não pode estar ali agora. Ela vai voltar para lá, mas nesse momento é melhor ela se cuidar. Ou de repente tentar o YouTube, ou de repente tentar o TikTok, ou de repente tentar uma outra plataforma digital. Ou de repente você pautar ali sua comunicação em cima de textos. Escrita. Se você Exato. se é tão estressante assim, você se expor à aparecer. câmera. Exato, perfeitamente. Então é interação, organismo, ambiente. Inclusive até um hackzinho que eu posso liberar aqui pra galera, que eu tô vendo poucas pessoas fazendo isso. A tela toda preta, você tá gravando ali só sua voz. Já que se a pessoa tiver a versão com a imagem, ou um conteúdo que precisa soltar, mas no momento você não tá na imagem que você gostaria. Perfeito. Grava normal, depois Perfeito. Chapa a tela toda de preto, coloca um textozinho e deixa a pessoa ali ouvindo o som. Por isso muitas pessoas fazem sequência de stories, por exemplo, com foto, né? Botam fotografias e vão fazendo. Exato. Então é sempre a interação. Assim, sabe? Eu não consigo ver de uma outra forma. E não é puxando, sei lá, a sardinha pra minha brasa. Mas é porque eu não consigo enxergar de uma outra forma. É a interação entre organismo e ambiente. O ambiente condiciona comportamentos, reforça. Às vezes você tá numa relação conjugal. Diferentemente de um cachorro que não tem sistemas morais e éticos, né? Então eles não são atravessados por sistemas culturais. Para não ser muito professoral, assim, o comportamento ele é selecionado, digamos assim, a partir de 3 grandes vias. Ontogenia, que é onde você se desenvolve individualmente, onto, né, de homem. Filogenia, que é a espécie, então é como a espécie se desenvolve. E sistemas culturais. Então, por exemplo, você não vai ver um bando de elefantes em círculo assistindo um elefante fazer um show. Mas a gente vai assistir show das bandas, né? Sei lá, do AC/DC, do Rolling Stones, do Red Hot Chili Peppers, sei lá, ou do Thiago Aquino, sei lá, de quem quer que banda que seja. Então nós temos sistemas culturais. Sistemas culturais reforçam comportamentos, né? Então, sei lá, você tem educações mais cristãs, mais liberais, mais conservadoras, mais progressistas, enfim, você tem variações. Todas essas pessoas diversas convivem em sociedade. Viver em sociedade não é simples assim. É uma experiência de diversos grupos, de distintas condições culturais, sobretudo com a globalização, tendo que conviver num único ambiente. No Instagram é bem assim. Verdade. Então, assim, você não vai agradar... Quando as pessoas dizem, você não vai agradar todo mundo, isso é óbvio. Agora, por que você não vai agradar todo mundo? Porque as pessoas são constituídas por sistemas culturais diferentes. Ou seja, você cria a comunidade. Você nunca viu um elefante migrando no meio de um bando de leões. Os animais, eles migram com os mesmos animais. Então, a natureza, ela seleciona. Isso é incrível. A gente precisa aprender a selecionar os ambientes. Se nós não selecionamos os ambientes, o ambiente vai nos selecionar. Exato, velho. Então, às vezes, você não tem resultado por causa disso. Caramba, forte, tá? E tudo isso que a gente tá falando aqui, nessa primeira etapa aqui, é o behaviorismo. É o behaviorismo. Tentando explicar para vocês de diversas formas, assim. Interação com o ambiente, interação ambiente digital, seleção de comportamento, né? Você tem seleção de comportamento individual, coletivo e através de sistemas culturais.
A maneira como você pensa, como você vê o mundo, como você vê, sei lá, sexualidade, como você vê tudo, tá diretamente ligado ao ambiente que você foi condicionado, o ambiente que você foi exposto, melhor dizendo, né? E que essa exposição, durante um determinado tempo, condicionou comportamentos. Aquilo vai condicionar comportamento, naturalmente. Caramba, muito top, velho. E eu entrei na live, né, ontem lá que você fez, e você tá falando sobre empreendedorismo, né? Que empreendedorismo é um estilo de vida, né? Um Exato. lifestyle ali. Fala isso aí, cara, porque tem gente que acredita que empreendedorismo é um dom, que o cara já nasce com aquela veia ali, empreendedorismo, empreendedora. Tem gente que fala que é comportamento. Você é da veia científica de que é comportamento. É um comportamento. Explica aí pra gente, mais ou menos. Vamos lá. Quem empreende é uma pessoa. Exato. Não é isso? Então, uma pessoa, ela se comporta. Tudo é um comportamento. Então, empreender é um comportamento. Um conjunto de comportamentos, se eu posso ser mais preciso. Então, para empreender, você precisa de, sei lá, no início, né, quando você está empreendedorzão assim, ainda bem no início, você faz finança, você faz publicidade, você faz arte, sei lá, você vai no Canva. E não se sobrecarrega. Tá tão em êxtase. E aí você vai ali, marcha fazendo. Se esse conjunto de comportamentos, né? Então, caixa, economia, sei lá, finança, marketing, exposição, tudo é você. Então, empreender é um conjunto de comportamentos. Ok? Se esses comportamentos geram resultados, sejam resultados de reconhecimento social, sejam resultados de ganho de expansão e entrada no mercado, seja resultado financeiro, a tendência é que você continue com todo o gás, você vai lá fazendo. Se isso não está acontecendo, a tendência é que você não está recebendo recompensas sobre o comportamento emitido, a tendência é que ele comece a se desfazer, porque ele não está sendo reforçado. Então, o empreendedorismo é mais um ambiente que funciona na mesma relação entre comportamento e recompensa. A recompensa é positiva ou negativa? Ok? Então, a galera fala assim... Aí vai entrar naquele assunto que a gente estava falando ali, né? De, tipo assim, de trabalhar demais. Exato. Aí, a galera fala... Isso. Aí a galera fala assim... eu contei pra você, né? Eu tenho um Reels que tem uma visualização e interação muito boa, quando eu digo assim, não é o excesso de trabalho que adoece as pessoas, é a falta de resultado. Então, se você tá trabalhando muito, cara, mas você tá tendo puta resultado financeiro mesmo, assim, tá ganhando grana, sabe? Não tá rico, mas tá ganhando uma grana. Se você tá sendo reconhecido socialmente, se você tá vendo que o teu trabalho tá transformando a vida de pessoas, sabe? E se aquele trabalho tá muito alinhado com o que você acredita, você vai chegar na quinta noite ou na sexta noite e vai dizer, puta, bicho, tô muito cansado, mas tô muito realizado, velho. Tô amarradão. Tipo, porra, tô muito cansado. E tá. Eu sei que tá. Mas você tá satisfeito. Entende? Ou seja, aquele trabalho tá cansando você, mas tá enchendo você de recompensa. Ele tá, sabe, teu cérebro tá encharcado de dopamina. Claro, você vai cansar fisicamente. Você é um organismo, pô, que cansa. Só que você tá com um puta resultado. Então, não é o excesso de trabalho que adoece as pessoas. É a falta de resultado. É isso que é uma das coisas que eu desenvolvo dentro do meu programa de treinamento. É ensinar as pessoas a buscarem os resultados. Resultados físicos, enfim, mentais, enfim. Ou seja, um workaholic é alguém que tem resultado. O workaholic, ele pode ter... Pode ser isso. Pode ser uma pessoa que tem resultado. Porque o cara tá tendo baita resultado e o cara nem tá percebendo que tá trabalhando que tá muito e tá amarradão. Puta resultado. E ele tá tão aficionado ali pelo resultado que ele tá tendo que ele não consegue perceber a volta dele que tá prejudicando outros relacionamentos. Porque, e aí assim, então... Ou seja, pensa, no mesmo comportamento você pode ter vias distintas, né? Ele tá muito enquanto... Lembra que eu falei sobre filogenia, ontogenia e cultura? Sim. Em termos ontogênicos, assim, exclusivamente individuais, ele tá ali, velho. Recompensa. A manutenção daquele comportamento é muito forte. Trabalha. Filogenia é espécie. Ele não vive sozinho. Ele vive com outros seres. Aqueles seres estão sentindo falta dele. Esposa, marido, enfim, filhos, etc. Esse comportamento que individualmente está fazendo ele ficar super funcional, em termos sociais está fazendo ele ficar disfuncional. A gente vai precisar ajustar isso. Fazer com que esse comportamento que está gerando resultado se mantenha, senão aquele sujeito pode ter uma queda muito grave e de repente entrar num estado de depressão ou num estado depressivo, não necessariamente se tornar uma pessoa depressiva, mas entrar num estado depressivo, como numa pista que de repente tem um buraco, Isso é uma depressão. E aí a gente precisa ajustar isso. E tem uns sistemas culturais
que vão emitir valor sobre o comportamento. Ou seja, o workaholic é uma expressão puramente cultural. É a gente fazendo um juízo de valor sobre o comportamento. Está trabalhando demais. Ou está trabalhando de menos. Sabe? Então a gente faz juízos de valor sobre o comportamento. É sempre assim. Então, quando uma pessoa está trabalhando muito, né, que é o que eu costumo dizer, e ela está tendo um resultado, a gente só precisa ajustar. Não é para fazer ela parar. A busca das pessoas é pelo resultado. Sempre. Sempre pelo resultado. Você não é contratado porque você é brother. Você não é contratado porque você é legal. Você é contratado pelo resultado. Se você não contrata a pessoa, se a galera que está assistindo a gente, você não contrata alguém porque essa pessoa te entrega um resultado porque ela é brother, pare. Você tá frustrado, eu sei que tá. Você tá mal, assim, eu sei que tá. Você precisa contratar pessoas que gerem resultado. Às vezes, a galera tá tentando gerar, cara, resultado, mas assim, está nos ambientes errados. Exato. Ontem eu falei na live, né? Quer dizer, a pessoa trabalha ali numa jornada das 8 às 18 e, sei lá, de noite faz faculdade. Aí, na sexta-feira, ela fala assim, que nada, eu tô estressado, eu preciso tomar uma pra desestressar. Quando ela toma uma, o álcool, ele deprime o sistema nervoso central, né? Onde tá aqui mais ou menos na testa, né? O nosso neocórtex, onde a gente faz juízo de valor e tem um pensamento racional. As funções executivas, basicamente, se concentram aqui. Então, você tem uma depressão, né? Um rebaixamento. Você se sente um pouco mais relaxado. Só que a depender da quantidade, que não é muita, em média ali, uma long neck, a depender da concentração, A3 long necks, vai variando ali em termos de estudo, você deprime sem grandes prejuízos. Dali pra frente, é inflamação. Ladeira abaixo. É inflamação, cara, porque o álcool inflama. Aqui não é uma questão moral e ética, é uma questão técnica. Então você começa a inflamar seu corpo. Aí você vai pra casa. No fundo, você não descansou. Teu corpo tem 2 trabalhos agora. Um pra descansar, porque você deu pau de segunda a sexta, e um pra desinflamar. Aí você acorda sábado meio mal. Aí você fala, puta bicho, esse trabalho tá punk. E não associa o comportamento da sexta à noite, porque ali, aquele comportamento, você foi muito reforçado. Então você comeu água, você chegou e falou que nada, meu irmão, tamo nessa. Então aquele comportamento trouxe um monte de recompensa positiva, mas que as consequências dele a médio e longo prazo vão ser negativas. Nem toda recompensa positiva vai gerar consequência positiva. Então você tem 2 trabalhos. A depender da quantidade de horas, para não me estender muito nessa resposta, que você fique sexta, sábado e domingo tomando uma, se você contabilizar, dá quase 24 horas. Você pega um dos seus 7 dias e está simplesmente dentro de um bar. E aí às vezes você fala assim, eu não tenho tempo de estudar. Tempo? Como assim? Só que você não está tendo comportamento de resultado. Exato. Você chega no bar na sexta, umas 8 da noite, sai 1 da manhã, aí você fica 9, 10, 11, 12, 1, 5. Aí você chega sábado, sei lá, 7, 8 da noite, aí você sai 2, aí você fica 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, mais 7, 5 com 7, 12. Aí você vai no domingo, fica mais um tanto, você fica ali, 20 horas. E às vezes não é somente a bebida, às vezes é o ambiente. O ambiente. O comportamento da galera, tá interagindo. E aí você associa vários outros danos, que é, por exemplo, a perder noite, etc. Isso aqui não é um puritanismo, sabe? Da minha parte. Sim. É assim, por exemplo, hoje eu não bebo. Né? Bebi durante muito tempo. Por quê? Porque o meu trabalho, a exigência cognitiva do meu trabalho, eu baixo o rendimento quando eu bebia. Total. Não tem como. Não era uma questão moral, é uma questão técnica. Assim, eu baixo o rendimento. Então, para eu continuar entregando o resultado para as empresas que me contratam e para os clientes que me contratam, sabe? Principalmente eu que falo de comportamento de resultado, eu preciso estar alinhado. Não tem meio termo, Não tem meio termo, cara. Não tem meio termo. A ciência é muito dura nesse sentido, não tem meio termo. Então, assim, poxa, vamos tomar uma taça de vinho aqui porque a gente vai comemorar. Legal. Tá, beleza. Você coloca aqui 2 dedinhos para mim, é o suficiente para não fazer uma desfeita. Não é um comportamento enrijecido, sabe? Tipo, mas assim, cara, você gasta muito tempo. A gente gasta muito tempo. Por quê? Porque por que as pessoas passam tanto tempo no bar? Porque naquele ambiente você é reforçado em várias coisas que te trazem recompensas imediatas. Álcool, socialização, sei lá, para a galera que é solteira ou a galera que, enfim, tem variabilidade aí, éticas e morais, ficam ali. Exato. E aí você pensa o quê? Estudar é ruim. Então, nós começávamos lá dentro o quê? Geralmente, quando a criança está cometendo um comportamento ruim, a gente diz, se você não parar, você vai estudar. A gente torna o estudo uma punição. Penitência. Exato. E aí você vê teu pai e tua mãe falando assim, que nada, tô estressado, tô precisando tomar uma para aliviar. Então, tomar uma entra como um comportamento positivo
que distancia você do estresse, e o estudo entra como uma punição que está afastando você daquele comportamento negativo. Como é que a gente quer ter uma geração de pessoas que estudam, velho? É mesmo. Estudar é importante. Por isso os grandes magos da internet surgem aí, por isso os profetas da internet surgem aí. Pessoas que nunca leram absolutamente nada, que não sabem nada, ou que assim, são muito frágeis teoricamente e que estão expondo coisas gravíssimas assim. Ninguém fica na internet dizendo assim, é melhor você fazer uma incisão na calota craniana de um paciente, talvez na cavidade traseira. Porque na cavidade dianteira, quando você fazer uma incisão aqui na calota craniana, talvez você atinja um neocórtex ou zonas que estão ligadas às funções executivas. Já pulei os stories já. Você não vai fazer isso. Só que sobre saúde mental e psicologia, todo mundo quer falar. Ninguém quer falar sobre neurociência, porque supostamente é um campo exato. Mas sobre a psicologia, todo mundo quer falar. Porque as pessoas não tomam a psicologia como um campo exato. E nós somos exatos. Sim. A vida não é tão subjetiva quanto parece, ela é objetiva. Objetiva. A subjetividade, ela é um pé da objetividade. A vida é objetiva. Então tem muita gente falando sobre psicologia sem saber nada. Escutou de um, escutou de outro. Eu começo a falar, faça isso, faça aquilo, porque a psicologia de não sei das quantas, assim, tudo fuleiragem, velho. Tudo fuleiragem, assim, uma parada insossa. Não dá 2, 3 dias assim, cai. Por isso você vê ondas na internet, né? Entendi o que você falou. Quando eu falei assim, pulei os stories, eu achei que você ia reforçar pessoas que querem falar de uma forma 100% técnica, que isso cara, acaba também distanciando a pessoa, entendeu? Então assim, pô, pulei os stories, falou muito técnico ali, pulei os stories. Mas eu vou te falar uma parada, velho. Mas eu entendi quando você falou de pessoas que, tipo assim, consideram determinadas áreas como exatas, e outras como não. Ciência. Exato. A neurociência, a psicologia não. É como várias profissões que são, querendo ou não, banalizadas, né? Então, por exemplo, cara, vou dar um exemplo aqui de... Gari, por exemplo. É só pegar... Não, Gari, veja, é só pegar o lixo. Não, Gari, pô, é só pegar o lixo e jogar fora. Cara, como assim? Se não tivesse nada naquilo ali, tipo, os caras passam por treinamento. Os caras ficam pendurados no caminhão, pô. Vá lá você, fica pendurado no caminhão. E existe aquele bloqueio também, né? Por exemplo, sei lá, fazer educação física. Não me encontrei fazer educação física. Brother, é uma baita de uma profissão, puta fisiologia, bio, sei lá. Cuida da coisa mais importante da vida, que é a vida, é a saúde. É o organismo. Entendeu? Então, assim, quando eu falo essas coisas, tem uma galera que fica meio assim, sabe? Mas cara, a gente precisa ter responsabilidade com a psicologia. A gente precisa ter responsabilidade com a psique humana. Entende? Não é uma coisa simples assim. De você chegar e sair dando opinião. Não, porque eu vou fazer identificação de determinado padrão comportamental seu. Eu vou fazer a identificação de determinado tipo de funcionamento seu. Tipo assim, de onde você tá tirando essa ideia, brother? Entende, velho? Tipo assim, de onde você tá tirando isso? Por que você não senta com alguém para dizer assim, eu vou sentar com você e fazer a verificação se você precisa de uma neurocirurgia, de um apêndice, se você precisa, sei lá, de uma ponte safena. Por que ninguém quer entrar em outras áreas, mas na psicologia todo mundo quer entrar? Uma parte disso é responsabilidade dos próprios psicólogos, que não estudam e colocam a psicologia como um campo subjetivo. A gente é objetivo, cara. Agora, tem que estudar. Eu trabalhei anos na Livraria Cultura. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu falo isso em todos os lugares. Então, assim, eu vendia livro. Vender livro, cara, é vender conteúdo. Sim. Sabe? Então a galera fala assim, pô, você produz conteúdo bem. Eu vendia livro, velho. Livro não é um item de necessidade básica. Perfeito. Livro não é um item de necessidade básica. Vender livro é vender conteúdo. Então eu passei anos da minha vida vendendo livro, ou seja, vendendo conteúdo. Na nossa cultura, né? Na nossa cultura. Então, assim, é muito louco porque o livro, do ponto de vista material, ele é papel. Sim. Você vende a história que está no livro. Um bom livreiro é um bom contador de história. Né? É um bom storyteller. Né? É uma pessoa que conta boas histórias, né? Ali, exatamente. Envolvendo... Eu anotei exatamente isso aqui, que é um assunto pra gente entrar bom. Vai lá. E aí, só pontuando aí o que você falou, né? Quando você fala a respeito das pessoas banalizarem muito a psicologia e acabar querendo falar e tal. Cara, não sei se eu posso falar isso, mas você vai me corrigir. Não é que você vai deixar de falar coisas que talvez a psicologia fale. Isso. Mas, cara, não se coloque no papel, no local do psicólogo. Da parada. Não pegue coisas que são... tipo... como é que posso dizer? Especificidades da área, do psicólogo assim, e não pague de psicólogo. Exato. Você pode tocar no assunto e trazer aquele assunto da psicologia pro seu nicho, ou pro que você quiser falar, mas não pague de psicólogo. Isso. A nutrição faz bem isso. A nutrição, sei lá, trabalha com comportamento alimentar
A atividade física faz isso, Uhum. né? Com comportamentos assim, para você ter um mindset, digamos assim, mais específico. Não é que as pessoas não possam falar. Quando as pessoas falam sobre comportamento, tá tudo certo. Você tem análise DISC, que é Sim, utilizado sim. por RH, etc. Enfim, você tem identificações de fato comportamentais, que é possível ser dito. A questão é quando você começa a entrar em campos de saúde mental. De saúde mental E ditar mesmo. regras. E de você simplesmente dizer assim, você faz isso porque sua mãe fez isso com você. Que é o que nós falávamos lá dentro, né? Sim. Sabe? Tem umas coisas assim, tipo, alguns modelos de constelação, alguns modelos meio de sistêmica, pá, assim, que, assim, sabe? Tudo sem consistência. Enfim, sabe? E que, do ponto de vista científico, não representam grande coisa. E aí você simplesmente diz assim, você faz isso porque o seu pai fez aquilo. Os traumas são importantes, nós trabalhamos ele no processo psicoterapêutico, mas não é sobre isso. A tua trava financeira é porque você não teve uma boa relação com a sua mãe. E é na mãe que tá a prosperidade. Pô, pera aí, cara. Pera aí. Sabe? Tipo assim, aí você vai, resgata sua relação com a sua mãe. Tipo assim, vocês viram best friends e cadê a grana que não tá entrando? Ou seja, entende? Você precisa aprender a ter psicologia financeira, comportamento financeiro, a entender a lógica da grana. Dinheiro é tempo. Não só tempo no sentido de liberdade, tempo no sentido de... quando você trabalha com investimento, o mais importante do que injetar dinheiro é o tempo que ele tá lá. É igual comportamento, velho. Eu tenho uma frase no meu programa de treinamento que é: você é resultado daquilo que você faz todo dia. Essa é uma frase assim que eu sei que é dura pra muita gente. Se olhe no espelho e pergunte: o que eu faço todos os dias? Vou anotar. Vai lá. O que eu faço todos os dias? O meu corpo reflete o que eu como e o que eu treino todos os dias. A minha mente, ela reflete os ambientes que eu me exponho todos os dias. O que eu sei reflete as pessoas com as quais eu convivo. É assim, cara, parece ser duro, mas é. Você quer andar com um monte de gente que não estuda, não tem compromisso nenhum com o estudo, por exemplo, e você quer ter resultado técnico? Não vai ter, velho. Não vai. Você vai ser aquela pessoa que de frase feita. É mesmo. Sabe? De tipo assim, faça isso que é isso. Se aproxime da sua mãe que você vai ganhar dinheiro. Se aproxime do seu pai que a lei vai imperar na sua casa. E não entende que todo comportamento ele é multifatorial. Luz, ambiente, aonde aquilo foi feito, como foi feito, de que forma foi feito. Cara, top demais. E às vezes a galera entra nesse universo aí e começa a alucinar. E daqui a pouco elas mesmas têm as... Não sei se a palavra seria tese. As teorias dela. As neuras. E vai criando comunidade. E dita aquilo como uma regra. E vai criando comunidade. E vai embora. E vai criando comunidade. Normal, cara. É normal, assim. Aí vocês ficam, ó... Pô, a gente vai ficando possesso no sentido de... Se você fizesse aquilo numa condição muito circunscrita, assim, muito controlada, tudo bem. Mas quando você vai atingir pessoas... Cara, você não tem ideia de quantas pessoas batem no meu consultório. Porque fizeram, sei lá, psicologias sistêmicas aqui, constelações problematicíssimas ali, que reforçam lógicas, por exemplo, opressoras de homens a mulheres, e batem no meu consultório dizendo assim, eu preciso desfazer disso aqui. Porque talvez a melhor coisa que pudesse acontecer era deixar lá no inconsciente. Ou né? A gente vai entrar nesse assunto. Ou né? ir pra terapia direto. Sim, pode crer. Ir pra terapia direto. Entende? Terapia, cara, consistente, processo terapêutico. Processo. Sabe? Processo mesmo. Substancial. Só que uma coisa que eu tenho trabalhado muito e que eu tento fazer na internet é nós psicólogos precisamos urgentemente nos posicionar no sentido de o nosso campo, ele é marcado, ele é científico, é técnico, ele não é intuitivo, ele é objetivo. Nós temos sistemas para trabalhar o comportamento humano e entregar resultado. Quando as pessoas fazem terapia comigo, eu não as ajudo, eu ajudo uma pessoa a atravessar a rua. Eu estou operando um conjunto de teorias e sistemas para fazer com que ela funcione melhor onde ela não está funcionando. É assim, velho. É o resultado. Tudo é o resultado. Entende, cara? É o resultado. Esse podcast tá aqui, ele tem que dar resultado. Tudo tem que dar resultado. É o resultado que vence tudo. Eu publiquei essa frase hoje, assim, a galera que me conhece, o resultado vence tudo. Tudo, cara. Verdade. Às vezes você tá mal, assim, meio deprimido, sabe? Entrando num estágio depressivo. Você vai ter um puta resultado, você melhora. Eu costumo dizer que no digital, né? A gente que empreende no digital, que trabalha com infoproduto, cara... Nada melhor do que você pode estar no dia mais bad que for, quando você ouve o plim plim. Na hora você... Opa, se espreguiça. Que beleza. Vou continuar. Energias. Vou continuar. Exatamente. Então,
pra gente poder entrar no próximo assunto, uma coisa que eu queria marcar é isso, né? As pessoas dizem, nós falávamos sobre isso, né? Você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Do ponto de vista cerebral, não, cara. Você precisa sim de motivação. A dopamina, tão falada da dopamina... Vamos desconstruir isso aí, né? Vamos que lá. muita gente fala que... Vamos lá. Motivação você não barata, você não precisa disso. E você não precisa de motivação, você só precisa Basta de fazer disciplina. todo dia. Exato. Vamos lá. Pra você... Como é que eu vou explicar isso? É porque às vezes eu fico assim, porra, eu preciso dar uma resposta mais consistente pra poder explicar. Sim. Vamos lá. Pra você ter disciplina, você precisa de motivação pra ter disciplina. Sim. Você não precisa de disciplina pra ter motivação. Você precisa estar motivado para ser disciplinado. É o famoso quem veio primeiro, o Exato. ovo ou a galinha, né? Exato. Não tem disciplina sem motivação. Não Top, tem, cara. Verdade. Cognitivamente falando. Sim. Ok? Porque a disciplina é uma espécie de mindset treinado para fazer alguma coisa que não gera uma recompensa positiva. Ou não gera uma recompensa imediata, melhor dizendo. Uhum. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, uma grande demanda na clínica hoje é o consumo de pornografia. Muitas pessoas consumem pornografia. Muitos casais se queixam do consumo pornográfico. Como é que isso acontece? Você tá ali olhando o celular, sei lá, TikTok, por exemplo. E aí passou uma figura de biquíni. Pá. Estímulo o tempo todo. Estimulado. Passou uma figura de biquíni. Você olhou. Pam. Aí você fala, puta, bicho. O algoritmo já não ajuda. Isso, não, mas digamos, você viu lá a figura de biquíni. Excitou aqui, ó. Todo o sistema límbico, que é onde estão as emoções e tal. Excitou. Liberou um caminhãozinho aqui, ó, de dopamina que chegou, sabe, aqui na parte ventromedial, que é onde, no meinho da cabeça, chegou lá e deu um banhozinho assim, ó, de dopamina. Caiu. Esse banhozinho de dopamina faz com que você pegue o aplicativo do TikTok, baixe ele, baixar no sentido de fecha Sim. ele, aí você vai abrir ou um site pornográfico ou o Twitter. Uhum. E aí lá você vai começar a consumir o conteúdo pornográfico. Ok? Você consome. Tá. 1, 2, 3. Os estudos mostram que as pessoas elas não ficam nem um minuto assistindo o mesmo vídeo. Dá em torno de 20 a 30, 40 segundos. Por isso você assiste vários. Porque é como se você precisasse de picos de excitação o tempo inteiro. Ou seja, banhos de dopamina o tempo inteiro. Reels é isso. É a dopamina que tá fazendo com que você emita aquele comportamento, velho. Se liga. Aí você vai lá. Aí você tá assistindo tudo aquilo e masturba-se. Ok? E aí você ejacula. Toda aquela excitação neurológica vai embora. Vai embora. É o que a gente chama de descarga motriz. Sabe? Uhum. Vai embora. Você não é viciado por exemplo, você não é viciado em masturbação. Você é viciado em pornografia. Entende? A masturbação é o efeito da pornografia. Do consumo da parada. Sim. Então tem muita gente que fala assim, pô, eu tô viciado em masturbação. Não, pô, você tá viciado nisso aqui. Esse comportamento condicionou esse. Entende? Uhum. Então, muitos homens, por exemplo, têm dificuldades na relação com suas mulheres. Por quê? Porque estão viciados em pornografia. Naquele modelo. Então, voltando para a disciplina, para você entender o link. Então, assim, se não tem alguma coisa que nós do behaviorismo chamamos de estímulo antecedente, não tem comportamento. Eu estou com fome, um estímulo antecedente. Ir procurar comida é o comportamento. Mas para ir procurar comida, eu preciso sentir fome. Aí a galera fala assim, não, mas basta a disciplina. Não, cara. Esse comportamento não vai ser mantido a médio e longo prazo. Por quê? Porque você não encontra recompensas naquilo. Tem que ter recompensa. Na medida em que você tenta, você até consegue ali no início fazer sem vontade, sem recompensa. Quando as pessoas falam assim, faça sem vontade, é tipo, faça sem dopamina. Sim. Faça sem dopamina. A galera acha que eu faço as coisas e gero dopamina. E assim, a dopamina me faz fazer a parada. Muitas vezes ela me faz fazer a coisa. Entende? Então não é eu vou fazer mesmo sem... Mas é 100% uma regra isso? Cara, a gente funciona cognitivamente. Porque, por exemplo, eu defendo também a tese de, pô, não tô afim, velho, de correr hoje. Ok. Zero dopamina. Mas eu defendo até, não sei se a palavra seria essa tese, mas eu defendo que, tipo assim, se eu botar um tênis e não vou correr, eu só vou dar uma caminhada, eu tomar aquele ar ali, tudo aquilo ali vai gerando uma certa dopamina e eu vou... Ambiente, cara. Ambiente. De novo. Aí vem o behaviorismo. De novo, ambiente. Então, veja. Você fala assim, porra, eu não tô afim de correr. Ou seja, não tá rolando estímulo. Quando você fala assim, dopamina, não. Refraseando o que você tá dizendo sim. Eu não tô afim de correr. Ou seja, eu não tive um estímulo antecedente a me fazer aquilo. Não tive um estímulo que me excitou e nessa excitação a dopamina foi produzida.
E ela me levou a fazer Sim. aquilo, né? A ter o comportamento de uma maneira mais incisiva. Então tá, vamos lá. Aí você fala, porra, beleza, eu vou botar o tênis e eu vou na rua. Ou seja, eu vou colocar estímulos e vou me expor ao ambiente. Essa é uma alternativa que a gente cria para a pessoa fazer o comportamento. Quando a gente diz faça sem vontade, se expõe ao ambiente, o ambiente vai interferir sobre você, ele vai gerar comportamento. Caramba. E isso no empreendedorismo é assim. O empreendedorismo, cara, é uma constante oscilação. Porque nem todo dia você acorda com a cabeça ali querendo louco. performar, Não, cara, querendo, não. sabe? Sabe, performe todo dia, faça tudo todo dia e tal. Não vai rolar. Então, o que a gente precisa aprender a lidar é que eu ensino aos meus pacientes isso, tá? Uma lógica de consultório. Na vida não existe equilíbrio. O que existe são equilibristas. Não existe equilíbrio. Na vida existem equilibristas. Quando você olha para uma pessoa que está se equilibrando, uma pessoa que está no circo, por exemplo, né? Na bicicletinha ali se equilibrando na corda. Da cintura para cima, ele ou ela está parado. Da cintura para baixo, ele está assim, ó. Ou seja, o equilíbrio é dinâmico. Traz isso para o empreendedorismo. É uma relação entre causa e cosmos. Entre resultado e falta de resultado. Resultado, falta de resultado. Resultado, falta de resultado. Só que essa relação entre resultado e falta de resultado, quando ela é controlada, ela gera um outro resultado, que é o fato de você estar ali, ó. Entende? Você não faz assim, e depois faz assim, e depois faz assim. Entende? Você não vai muito pra cá, sei lá, 12 pra cá, 7 pra cá, Sim. 3 pra cá, 8 pra cá. Você vai aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5, entende? Então, assim, o empreendedorismo é isso. É o pêndulo, né? O comportamento, para se manter, ele precisa de estabilidade. De mais estabilidade. Caramba, que top, viu, velho? Por isso empreender um comportamento. Agora, não sei se faz sentido, não sei se realmente em relação a esse lance de estímulo, né? Vai lá. É por isso que a galera fala muito sobre quadro dos sonhos. Isso. Quadro da visualização, porque isso vai gerar um estímulo visual que vai fazer com que você lembre daquilo que você no momento não está pensando a respeito, gere algum sentimento que eu... Perfeito. Alguma química que eu não sei dizer exatamente como é que funciona. Perfeito. E aquilo ali faz com que você continue se movendo. Boa. Na e direção do que você está buscando. E aí todos os dias aquilo aí... A gente vai entrar no assunto agora de consciente, inconsciente. Aí acaba entrando naquele ali no automático. Aconteceu. Então assim, cara, não foi... Eu pensei, lei da atração, eu imaginei e aconteceu. Eu condicionei a parada. Eu condicionei e no automático, sem eu perceber, eu executei coisas que eu estava sendo condicionados e o resultado vem, que é óbvio. Óbvio. E é muito louco, cara, porque assim... Nem tudo é inconsciente, né? Primeiro porque, assim, a psicologia ela é formada por diversas abordagens, né? Então, você tem o behaviorismo, que é a minha, você tem a terapia cognitivo-comportamental, você tem gestalt terapia, você tem psicologia analítica, você tem psicanálise, você tem uma série de linhas para explicar a psique humana. Nem todas trabalham com o conceito de inconsciente, o behaviorismo não trabalha, né? Eu estudei 10 anos de psicanálise e mudei de abordagem. A pergunta é, alguma dessas linhas explica 100%? Não, cara. O ser humano é doideira. Porque assim, a intenção de cada teoria é criar um sistema que tenha uma pretensão. Sim. Explicar um modelo universal de funcionamento. A ciência tem essa intenção. Por isso, o estudo que aconteceu aqui em Salvador, ele possa, o que a gente chama de estudo randomizado, ele possa acontecer, por exemplo, no Japão. Sim. Entende? Então a gente tenta criar condições para que o mesmo estudo que aconteceu em um lugar aconteça em outro. Então vamos lá. Algumas abordagens trabalham com o inconsciente, outras não. Eu trabalhei durante muito tempo com a psicanálise, que era isso, e hoje trabalho com o behaviorismo, né? Ali. Uma puta mudança para quem sabe de psicologia, né? Sair de um lugar para o outro, embora quando psicanalista eu era freudiano, a galera que tá assistindo que é da psicologia talvez agora entenda por que o movimento da migração. Vamos lá. Então assim, você tem camadas, né? Sim. O Freud, que é a principal pessoa no início do século XX, que coloca o inconsciente como um grande elemento discursivo, né, como um grande elemento de objeto de análise, constituiu primeiro consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois ele faz a segunda tópica. Isso são os conceitos da primeira tópica. A segunda tópica é id, ego e superego, né, que é o que a gente chama hoje em dia. Então, no superego estão as leis, as morais e as éticas, digamos assim. Aquilo que interdita ou reforça comportamento. O ego... Por exemplo... Tá, você, sei lá, tá num bar e você tá puta feliz, você chega, uhul, e eu falo, maluco, cara, felicidade em excesso incomoda. Esse você é o seu superego. Castrando o comportamento, ou reforçando o comportamento.
entende? Você, sei lá, é casado, passou uma figura, você fala assim, porra, gostosa. Aí você fala, como é que eu fico pensando isso, velho? Eu sou casado. Ou seja, primeiro a gente deseja, depois a gente censura. O nosso cérebro funciona assim. O mecanismo do desejo funciona muito mais rápido do que o da censura. Ou seja, A gente você acha que que é o quando vê, contrário. ou seja, você que quando vê alguém prosperando e você rejeita, você desejou primeiro. Óbvio. Desejei muito primeiro, depois censurei. Então, vamos lá. Aí você tem o superego, que é essa camada ali que, de alguma maneira, é reguladora, que é o que nós do behaviorismo vamos chamar de julgamento social, etc. Sim. Você tem o ego, né, que está ligado à consciência. A tradução do alemão não é ego, é eu. Ego é uma palavra latino-americana, tá? É um tanto professoral isso aqui, mas assim, acho que é importante, né, mostrar pra galera que por que isso, né? Ego é a tradução mais latino-americana, uma tradução do alemão para o inglês e do inglês para o português, ou antes passando pelo espanhol. A tradução direta do alemão é eu, escrito com E maiúsculo. Então, Uber-Ich, superego, ich, ICH, eu com E maiúsculo. O Freud dizia, eu, escrito com E maiúsculo, é a consciência humana. Então, o eu é a consciência. Ok? Então você tem o superego, a superconsciência, digamos assim, a supraconsciência. A julgadora que é julga aquilo as coisas. É, porque a gente precisa se condicionar, Exato. cara. Senão vira barbárie, né? Claro. O mito dos casos dos exploradores de caverna, etc. Vai virar barbárie, cada um faz o que quer. Você tem a consciência. Ego. Self. Você tem esse nível de consciência. E você tem o que o Freud vai chamar de isso, que é o inconsciente, que é o que a gente chama de inconsciente. Isso, o inconsciente. Que é o id. Id. Sim. Isso. E aí, isso é incrível. Por quê? Eu vou dar umas explicações. Então, você tem esse lugar, que é inconsciente, que você não acessa ele direto. Então, você não acessa o inconsciente, nem seu, nem de ninguém. Se você acessar o seu inconsciente, ele deixa de ser inconsciente e passa a ser consciente. Isso é uma relação óbvia. Uma vez que, né? Acessou. Puta, bicho. Então, acessou, tirou ele do lugar. Acessou, tirou ele de lá. É óbvio. É como se eu dissesse pra você assim, eu liguei o interruptor, ninguém acessa o inconsciente de ninguém, cara. Isso assim, do ponto de vista técnico, isso não acontece. O que acontece é, um conteúdo que é inconsciente, ele acessa a consciência. É de baixo pra cima, não é de cima pra baixo. Não tem guru que acesse teu inconsciente. É o que mais a gente vê hoje. Exatamente. É a galera que promete de cima pra baixo. O inconsciente, ele aparece por algumas vias. Pelos sonhos, como diria o Freud, ok? Freud dizia, o sonho é a via real de acesso ao inconsciente. Então, eu sou behaviorista, mas li muito Freud. Então, o sonho é a via real de acesso ao inconsciente. Por essa via. Sonhos. Essa imagem, essa. O que eu tô vendo é o que a gente chama de conteúdo manifesto. O que eu não tô vendo é o que a gente chama de conteúdo latente, no sonho. Tá? Vamos lá. Um outro aspecto. Então, pela via da palavra, né, o Freud vai chamar atos falhos. Então, você, sei lá, talha, falha. Eu quero falar, ao invés de eu falar contigo, eu falo assim, eu quero falar com você, eu falo, eu quero falhar com você. Entende? Aparece um H que transforma a palavra, eu gero um ato falho. Então eu falhei. Ou seja, o inconsciente ele apareceu como um tropeço. Aquela palavra estava aqui, numa espécie de relação com você, e ela apareceu. Não é eu fui buscá-la, ela veio. E na medida em que ela veio, que se tornou consciente, eu elaboro e tento identificar, contextualizá-la. É assim que o inconsciente aparece. Ok? Uma outra via é o que ele chama de xiste. Eu estou explicando aqui uma teoria que nem é minha, mas que estudei durante 10 anos, eu insisto. Sim. Então, outra é o xiste. O xiste é como se fosse uma piada. Só que não é exatamente uma piada. O Freud tem um texto incrível chamado Por que o humor? Então, assim, eu faço uma piada. Se ninguém ri, velho, é péssimo. Então, eu faço uma... Por exemplo, a pessoa fala assim, tô bonita, você fala, tá, pô, tá parecendo, sei lá, patati patatá. Ou seja, um xiste. Né? Eu estou lhe dizendo um fragmento que naquele momento não é o melhor, porque o superego, digamos assim, eu não devo dizer a uma pessoa que ela tá feia, nem que tenham consciência de dizer isso exatamente, então eu uso uma espécie de xiste, uma via pelo humor para dizer aquilo que eu quero dizer, para vencer a censura. Era isso que ele dizia. Caramba. Para vencer a censura. Então esse conteúdo sai do inconsciente e vem para a consciência. Ninguém vai dar consciência para o inconsciente, cara. Nem a hipnose, que é um método de indução. Eu ia perguntar isso agora. Nem a hipnose, que é um método de indução. Os hipnoterapeutas sérios que estão me assistindo sabem disso. A hipnose é um método de indução do Erickson
que o Freud utilizou, não a do Erickson, obviamente, porque veio antes, mas um determinado modelo ali que você faz pura indução. Sugestão, é sugestão. Né? Volte para essa idade, faça isso, faça aquilo, você está nesse lugar. Sugestão, indução. Né? Não é associativismo livremente. Tá? Então, o inconsciente, para nós do behaviorismo, ele não se dá nesse lugar. Para nós é níveis de memória. Níveis de memória. Você tem memória de trabalho, memória de médio e longo prazo. 3 níveis de memória. Médio, curto, médio e longo prazo. A de longo prazo, você suprime. O que quero dizer com isso? Nós temos sistemas regulatórios, cognitivamente falando. O Freud era neurologista, tá? Isso é uma discussão que interessa mais a galera da psicologia. Se todos os traumas da sua vida, desde a queda mais simples de bicicleta que você chorou e chegou em casa e tua mãe ainda te deu mais porrada, a briga no colégio, fora, sei lá, broxou, todos esses traumas, se eles estivessem aqui, ó, viver seria insuportável. Você ia estar com aquela dor ali 24 horas latente. O que é que o cérebro faz? Por isso que quando você quebra um negócio, você quebra, você dá a volta por cima e ele vai lá pra... Perfeito, exato. Ele vai para o sistema mais reptiliano. Então, o que é que o nosso cérebro faz? O nosso aparelho psíquico faz? Ele suprime isso, que é o conceito que a psicanálise chama de recalque. Isso é recalcar. Ou reprimir, né? Ou recalque ou repressão. Então, a diferença é que o recalque, digamos assim, é um acontecimento que... a grosso modo, sequer passou pela consciência, ele foi reprimido, ele foi suprimido, e a repressão é um acontecimento que você teve um pouco de consciência dele e depois ele foi embora. Para quê? Para que você continue funcionando. Esse é o objetivo do cérebro. Manter você funcionando. Entende? Então, eu sei que a explicação foi um pouco extensa, mas assim, a ideia é mostrar para as pessoas que, sabe, se alguém prometer acessar teu inconsciente, caia fora. Caia fora, velho. Ninguém acessa inconsciente. O que a gente analisa é dados verificáveis. A gente acessa a manifestação de comportamento, cara. Entendi. É isso que o Skinner vai propor. Nós acessamos verificação de comportamentos que são manifestos. Se não, daí pra frente é pura indução, é pura sugestão. Eu não verifico isso, velho. É sugestão. Entende? Pode crer, velho. Pura sugestão, pô. Entende? O inconsciente não é impossível, ele só é improvável. É como Deus. Deus não é impossível, Deus é improvável. O Cortella fala isso, né? É um filósofo que tem uma vertente cristã muito forte. Ele diz assim, Deus não é impossível, ele só é improvável. Mas isso não torna impossível. É a filigrana, entende, cara? É o conceito, velho. E é isso que é legal de você estudar. É isso que eu tô querendo dizer para as pessoas, entendem aqui? Entendi. Agora, na prática. Vai. Você é um cara que repudia a grana, repudia riqueza, prosperidade, repudia crescer na vida. Certo. Cara, mas se você parar pra analisar e lembrar de sua infância, você vai lembrar de atos que sua mãe, seu pai ou pessoas de referência pra você falava frases que reforçava isso. Tipo dinheiro sujo. Dinheiro não dá em árvore, quem é rico é porque roubou, explorou os pobres, enfim. Isso não é algo que está no inconsciente? Não. Não? Não. O teu inconsciente... Até porque se você lembrar disso e você atribuir isso, já deixa de ser inconsciente e vem pro consciente. Isso. Vamos lá. É uma pergunta boa. Do ponto de vista científico, aonde está o inconsciente? Se a gente pega um cérebro, corta no meio, o inconsciente ele não está em lugar nenhum. É verdade. Né? Então, o inconsciente... Tá na nuvem. Na nuvem, exato. O inconsciente, cara, ele está em todo o seu corpo. Ele é todo o seu corpo. Eu vou explicar por essa via, para fazer sentido pra galera. Você já fez massagem? Massagem assim? Não. Não. Quer dizer, já. Pronto. Pra quem já fez massagem, eu fiz uma vez massagem ayurvédica. É muito legal. E aí... Quando ela trabalhou essa minha escápula aqui, eu tive uma memória muito forte de quando eu era criança e eu comecei a chorar. Né? Terapias corporais trabalham muito isso. Ou seja, o inconsciente, digamos assim, né? Que eu vou usar o conceito que você está trazendo. O inconsciente ele está em todo o corpo. Memórias não estão na cabeça. Memórias estão em todo o corpo. Às vezes alguém toca em uma parte do seu corpo e ativa uma determinada memória. Aquela memória está no cérebro ou está no pé? Não tem distinção, velho. Verdade. A gente divide em termos de estudo, mas em termos de funcionamento do organismo, tocou em um, tocou em outro ao mesmo tempo, entende? Pam. O atraso, que é o que a gente falava lá atrás, é mínimo.
sabe? Mas assim, é como se tocou em uma coisa, tocou em outra ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entende? Então, por exemplo, uma criança, um adulto que foi submetido a estímulos de que dinheiro é ruim, dinheiro é ruim, dinheiro é ruim, dinheiro é ruim, dinheiro é ruim. E ele cresceu tornando o dinheiro ruim, isso não tá no inconsciente. E o cara tá empreendendo hoje, né? Que a maioria das pessoas que assiste a gente é empreendedor. O cara tá empreendendo, tá fazendo dinheiro, mas o dinheiro para na mão e ele dá um jeito de expelir. E ele não sabe por que ele não segura dinheiro. Exato. E aí tem uma coisa muito legal que não é inconsciente, é o comportamento dele em relação ao dinheiro. Entendi. Entende? Uhum. Não é tão inconsciente assim. Se você fizer uma investigação, ele chega lá. Ele chega lá. Sabe? Não é tão subjetivo quanto parece. É mais objetivo. É possível ajustar esse sujeito. Entende? Então, quando nós fazemos uma investigação, eu tenho... Já tive alguns mentorandos, assim, alguns treinandos que tinham uma questão com grana. Quando você vai ver, o dinheiro ele pode representar para uma pessoa várias coisas, né? Como um copo, como um celular, como o que quer que seja. Né? Então, às vezes, a pessoa se desfaz do dinheiro se desfazendo de uma outra coisa, do que aquilo tecnicamente representa. E não necessariamente do dinheiro em si, entende? Pode crer. Então, o dinheiro ele representa, sei lá, soberba, apresenta, sei lá, desigualdade social, representa, sei lá, gana, o que quer que seja, entende? Então, ele foi condicionado a reagir de uma determinada forma quando aquele estímulo o acessa. Isso pra tudo. Não é só a grana, é tudo, cara. Entende? No ponto de vista leigo, consciente, inconsciente e tal, tem como eu induzir meu inconsciente para que eu haja de uma determinada forma? Não, você tem como condicionar a sua consciência. Entendi. Por exemplo, no meu programa de treinamento, é isso que eu faço com as pessoas. Empreender é um comportamento que você treina, que você condiciona. É como uma musculatura que você fortalece. Você chega na academia e você fala assim, eu vou, sei lá, começar a treinar. Você começa pegando, sei lá, 5 no supino. Né? Depois de um tempo, se você emite aquele comportamento com consistência a médio e longo prazo, você tá 30, 25, sei lá, 40. Tem uma parte de progressão que é mais difícil quando você sai ali dos 35, velho, num supino reto. Puta, bicho, pra chegar a 40, puta trabalho. Mas você tem uma fase de progressão mais acentuada. Então é isso que a gente faz, a gente condiciona o comportamento. Condicionar a consciência. O mundo é muito mais consciente do que a gente imagina, velho. Caraca, hábito é tudo, né, velho? E hábitos são comportamentos. O James Clear, no livro Hábitos Atômicos, vai dizer: hábitos são comportamentos emitidos a médio e longo prazo que não exigem mais esforços. Escovar o dente é um hábito. Verdade. Não é? Você não pensa mais pra fazer, você faz, porque você condicionou. Tomar um banho também. Você, quando passou pelo canal vaginal da sua mãe, você não veio com a skill de tomar banho. Alguém implementou aquele comportamento em você. Entende? Se você não toma banho, você vai ficar fedendo. Relação de pareamento. Isso com isso. Se você não escovar o dente, ele vai ficar podre. Isso com isso. Pensa. Se você fizer isso, você vai ganhar grana. Se você fizer isso, você vai ter resultado. Se você fizer isso e isso, teus resultados vão aumentar. Ou seja, se você mostrar para o sujeito quais são os comportamentos que ele ou ela deve emitir para chegar no resultado que ele quer, velho, para a galera empreendedora que assiste a gente aqui, não tem como. Agora, precisa de um fator, que a análise do comportamento é perfeita para isso, que é considerar o tempo. Não existe comportamento sem a associação do tempo. É o tempo, cara. É o tempo. A gente fala sobre comportamento e é isso que eu critico na galera. Comportamento, e não fala do tempo. É verdade. Como se o tempo não fosse um fator importante, ele é determinante. Até porque a galera passa a se comportar. Exato. Uma semana. E depois para. Isso faz o quê? Eu me comportei. Exato. Eu fiz o que o guru disse. Exato. Eu me comportei. Exato. Cara, não é se comportar um dia ou uma semana. É emitir aquele comportamento a médio e longo prazo. Isso faz o quê? Com que você tenha uma variação de comportamento muito grande e aí você entra numa cadeia comportamental de frustração. Frustração também é um comportamento. Frustração é o resultado de um comportamento ou da falta de um comportamento. A falta de um comportamento é como se fosse um comportamento ao contrário. Então é o que eu digo pra galera assim, pra quem tá assistindo, velho, de verdade, ó. Procrastinação não é um traço da personalidade humana. Procrastinação é um comportamento adquirido. Entende? Procrastinação não é um traço da personalidade humana. Procrastinação é um comportamento adquirido. Você não procrastina tudo, você procrastina X coisa. Verdade. X comportamento.
Verdade. Se procrastinar fosse um traço da personalidade humana, você procrastinaria tudo. Porque se você é se você é um bocó, você é um bocó, velho. Sim. E ponto. Verdade. Não é? All the time. Se você não é, quando você procrastina, é um traço da personalidade humana. É um traço de comportamento. Como combater a procrastinação? Depois que você identifica, né? Pronto. Porque tem gente que procrastina e nem sabe o que é isso. Exato. A procrastinação do ponto de vista comportamental, Sim. é a emissão de um outro comportamento, tá? Procrastinar é um comportamento. Então, a procrastinação é a emissão de um comportamento que te desvia do comportamento que tecnicamente exigirá de você mais esforço, seja físico ou cognitivo, ok? Você tem um comportamento para fazer, ele vai exigir de você esforço físico ou cognitivo. O teu cérebro, esse negocinho aqui, curioso, ele pesa entre 1 kg e 1,5 kg, 1,7 kg. E ele consome cerca de 30% de energia e gordura do nosso corpo. Só esse brinquedinho aqui. Então, tudo que exige do nosso cérebro queima de gordura, ele quer se afastar. Você pode ser a pessoa mais foda do planeta. Ele quer guardar energia, né? Exato. Por quê? Porque preserva a espécie. Preserva a espécie. Então, certos comportamentos são esforçosos. Para usar uma palavra, um neologismo. Eles exigem esforço. Então, nós emitimos um comportamento de o que o behaviorismo vai chamar de fuga ou esquiva daquilo que a gente tem que fazer. Que pode ser um trauma, pode ser uma experiência anterior, ou pode ser simplesmente declarar um imposto de renda. Pode ser simplesmente emitir uma nota para um cliente, velho. Você acha que você tem TDAH, você acha que você tem dislexia, descalculia. Não, cara, é porque aquele trabalho burocrático para você é ruim. Ponto. Ele é um estímulo aversivo. Teu cérebro vai conduzir você para um outro lugar. E aí você desvia para cá. Então, às vezes, quando você descobre que você procrastina, você descobre, se você faz um trabalho sério, 2 coisas. Quais são as recompensas que o ato de procrastinar te dá, que é por isso que você procrastina, cara. E que às vezes é 100% imediato. Imediato. Tipo assim, por exemplo, eu tenho que ir pro treino, sei lá, ir pra academia. Ou, sei lá, eu vou emitir uma nota fiscal de um cliente, né? Vou tentar dar um caso mais empreendedor. Vou emitir uma nota fiscal de um cliente, pá. E falo, porra, bicho, não vou fazer isso agora, não. Deixa eu ir ali tomar um café. Cafeína, pum, cérebro, excitação, tá, volta. Porra, isso aqui. Ah, não, vou tomar só mais um cafezinho. Outra dose de cafeína, seu cérebro fica hiper excitado. Só vou ver um negócio aqui no Instagram rapidinho e já faço isso. Isso. Aí o Instagram, ele prende a sua atenção porque ele tem variação de estímulo. Você vê política, biquíni, esporte, luta, ou seja, rola. O tempo todo. O tempo todo. Você não tá prestando atenção em nada. É verdade. Em nada. Você prestaria atenção se você tivesse no Instagram, se você consumisse o mesmo conteúdo. O mesmo, tipo, luta, jiu-jitsu, armlock, sabe? Isso é direcionamento de atenção. É nisso que as pessoas têm dificuldade. Então volta para a procrastinação. Então você desvia ali o comportamento para poder evitar o comportamento forçoso. Você tem uma recompensa imediata. Eu não faço isso por quê? Porque ganhei isso aqui. Com o tempo, a pessoa ela percebe que ela procrastina. E aí ela fica dividida. Por quê? Porque nós temos, lembra? Sistema cultural, moral e ético. A gente começa o quê? A julgar o comportamento. Tipo, eu tenho que fazer isso aqui, que a recompensa é negativa, mas a consequência é positiva. Lembra? Recompensa, consequência. E eu tô fazendo isso aqui, que a recompensa é positiva, mas a consequência lá na frente é negativa. Então eu começo a julgar. Nesse engodo, nessa cabeça dúvida, já tá... Nessa dúvida, o cérebro odeia a dúvida. Odeia a dúvida. Na dúvida, não faço nada. O que é que ele faz? Ele deprime você. Aí você sente um estupor, bicho. Você fala, puta, bicho. Ai, velho, eu sou um merda. Sou um merda. Nossa, bicho. Sou um merda. E aí você se comportou que eu sou um merda, reforçou, e aí... E a cadeia segue. Ciclo vicioso. E aí o que você faz? Quando você faz um merda, ninguém faz assim, eu sou um merda fazendo com 30 no supino. Você não faz 30, merda. Ah, sou um merda, merda. Verdade. Você faz um merda assim, puta, bicho, sou um merda, velho. Deprime o corpo, tá? Solta a oxigenação, fica ali. Então, pra galera que empreende, entender comportamento é tudo, velho. Empreender é um comportamento, é um conjunto de comportamento. Entende? Agora, se você não tiver, e aí eu te dou a palavra agora, tudo isso começa no ambiente. Qual é a principal skill? Você falou uma coisa interessante. Soft skills são as habilidades do futuro. Toda empresa que eu vou, soft skill. É as habilidades do futuro. São os comportamentos do futuro.
Tem uma frase no meu programa onde eu digo assim, tudo é comportamento. Massa. Tudo é comportamento. Ou você aprende, comportamento é o futuro. Top Então, demais. o algoritmo reflete comportamentos humanos, né? E para solucionar isso, tem um player hoje no mercado digital, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas ele trabalha ele chama, né, de driver mental. Isso. Né? Então, assim... Direção, né? Direção. Então, assim, eu acredito que talvez essa seja também a solução para você combater algo de ruim na sua vida, um pensamento ruim ou uma procrastinação. Então, por exemplo, sei lá, você consegue botar esse copo aqui, eu consigo tudo que eu quiser. Um drive mental que faz com que, se você se comprometeu e você automaticamente falou aquilo, eu consigo tudo que eu quiser, você já se comprometeu, então você vai e faz. Isso. Então talvez possa ser pra galera resolver a procrastinação, você instalar drives mentais na sua cabeça a respeito de, cara, quando acontece de eu procrastinar, quais são os sentimentos que vêm, né? E o que é que eu posso usar para que naquele momento eu rompa com o lado de procrastinar, cair o meu... Tem uma coisa legal, assim... É tudo muito complexo, né, velho, cara? mas assim, eu vou tentar ser mais simples. Eu procrastinei. Procrastinar é evitar um comportamento que me exija mais esforço, embora a consequência dele seja positiva, e emito um comportamento de fuga ou esquiva para alguma coisa que vai me gerar uma recompensa imediata. Sim. Pra a gente fazer um drive mental, a gente precisa primeiro identificar isso aqui. O que que eu tô evitando, o que é que eu tô fazendo? Quando eu identifico qual é o comportamento que eu tô evitando e qual é o que eu tô fazendo, nesse que eu estou evitando, qual é a consequência dele? Ele é uma recompensa ou ele é uma consequência? Beleza. A recompensa dele é negativa porque vai me dar um puta trabalho, mas a consequência é positiva. E nesse aqui, qual é o comportamento procrastinador? É esse aqui. Recompensa positiva, consequência negativa. Maravilha. Quando eu entendo isso, aí eu posso instalar mindsets, que são atitudes mentais, digamos assim, né? Para poder você fazer isso. Mas se você não entender isso, você não faz nada, cara. Verdade. Eu brinco com a galera falando assim, a galera que me segue nas redes sociais vê lá, eu digo, tem muita gente falando assim, pega essa chave, e eu falo, velho, você não precisa pega de uma esse chave, código, você não é uma porta. Pega a senha. Eu falo pra galera, você não precisa de chave, você não é uma porta. O que você precisa é de comportamento. Porque se você tiver com a chave na mão e não souber o que fazer com ela, não adianta. Cara, é verdade, velho. Velho. Se você tiver, eu te dou uma chave. Se você não souber o que fazer com ela, pra que você tem ela? Pra nada. Acabei de ter um insight. Não só dê a chave, mas dê a chave e diga qual é a porta que a pessoa tem que abrir. Ensine. Exato. Cara, a gente precisa de ensine ela a botar a chave na porta, diga qual é a porta, ensine ela a girar a chave. Tem uma galera que repete a frase, enfim, Faz né, sentido. do Joel, que é assim, tudo sei lá, o sucesso é treinável e tal. É treinável. E eu falo, velho, do ponto de vista cognitivo, nós temos neurogênese e neuroplasticidade. Neurogênese é a capacidade de fazer com que uma determinada sinapse surja. Pensamento é conexão de sinapses. Neuroplasticidade é fazer com que aquele modelo de pensamento ele seja reforçado e crie novas ramificações. Então não é o sucesso que é treinável, tudo é. Tudo é treinável. A questão é, a depender do ponto de vista que eu comece aquele comportamento que eu estou visando, eu vou demorar mais ou menos tempo. Perfeito. Para fazer, mas tudo é treinável, absolutamente tudo. Performance tudo é comportamento. É comportamento. Alta performance é comportamento, mas ninguém tem alta performance se não tiver auto-performance. Alta com L, com relação eu-outro. Alto com U, eu comigo mesmo. Perfeito. Entende? Por exemplo, eu tô numa corrida e aí eu cheguei, sei lá, em 5º lugar. Eu olho pro meu relógio e penso, puta, bicho, eu melhorei o meu tempo. Eu nunca fiz esse tempo. Alta performance. Mas o meu tempo em relação ao de outras pessoas, o dela é melhor. Não tá em alta performance. Eu não tô em alta performance. Eu estou em auto performance. Você está em primeiro lugar de uma categoria durante um ano, você está em alta performance. Passou para segundo, veio um novo player, tomou seu lugar. Não estou mais. Então a galera fala nem assim, alto performance você tá, né? Não, tá. Porque você acabou regredindo. Quer dizer, você não regrediu, foi a isso, pessoa que avançou. Exato. A pessoa isso, que entrou cara, em alta performance. Se você tem essa consciência, a tua cadeia de frustração diminui fundamentalmente. Exato. Você não adoece, você entende a derrota. Entende, velho? É isso que a gente precisa ensinar pra galera. Que às vezes eu fazer uma parada melhor do que você, eu tenho mais resultado que você, não invalida o que você tá fazendo. Tipo, você tá progredindo. Fracassei. Só que eu acelerei. Você não fracassou, foi aquele cara que dormiu menos, investiu mais tempo e... Exato. Consequentemente o resultado deles... Exato. Ou, velho, assim, dormiu mais. 85% dos transtornos psicopatológicos é pela privação de sono. Sabe?
Quando eu dou palestra nas empresas, eu falo assim pra galera, sabe o que você tem que procurar fazer na sua vida? Durma. Durma, velho. Mas Essa ideia de que trabalha enquanto eles dormem, isso adoece você. Mas os seus sonhos não são realizados com o que você faz das 8 às 18. É o que você faz das 18 às 8. Nada. Então, assim, tem gente que fala assim, isso. Tipo assim, cara, 85% dos transtornos psicopatológicos são acometidos ou têm como um dos comportamentos antecessores, assim, àquele surgimento patológico, privação de sono. Você aprende quando você dorme. Sério mesmo. Meu diretor, você faz uma espécie de higiene mental quando você dorme. Caramba, entende, verdade, cara? velho. Você aprende quando você dorme, você faz higiene mental quando você dorme, Uhum. você descansa quando você dorme. Vem uma coisa que é incrível, ó. A gente que treina, né? Eu que curto muito treino. A gente diz assim, o músculo cresce no descanso, não é isso? Uhum. E quando eu dou aula, assim, é muito legal. A galera sempre fica muito emocionada quando eu falo isso nas empresas, assim. A gente diz, o músculo cresce no descanso. E você não quer descansar, pô. Caramba, é mesmo. Por quê? Porque no Brasil a gente aprende que, sabe, o trabalho tem que ser com luta, com esforço. Eu não quero esforço nenhum, velho. Eu não quero lutar, não sou lutador, pô. Boa. É o trabalho inteligente. Entende? Tem que guerrear. Não que guerrear, cara. Eu não sou guerreiro, não tô no 300, pô. Não tô no Esparta. Eu sou um cara que trabalho. Entende? Nós fizemos a associação a trabalho, esforço, trabalho, luta, trabalho, guerra. Não, pô, eu não guerreio, eu não luto, não faço nada. Eu trabalho. Trabalho. É trabalho. Entende? É isso que eu ensino para as pessoas. Trabalhe. Trabalhar é um comportamento. Trabalhe. Não faça associação. Trabalho, luta, trabalho, esforço, trabalho isso, trabalho aquilo. Sabe? Não. Trabalhe. Trabalhe. Entende? Quando a gente faz essa dissociação, o nosso rendimento melhora muito, cara. Volta para aquela frase. Não é o excesso de trabalho que adoece as pessoas, é a falta de resultado. Exato. Quando o trabalho se torna uma guerra, aí sim ele te adoece. Mas quando o trabalho tá ligado à produtividade, aí não. Caramba. Entende? É esse o lugar. Então, assim, eu durmo, cara. Se você deixar 9h30 da noite, eu durmo, porque eu acordo 4h40, eu leio todos os dias, pra quem me acompanha no Instagram sabe, todos os dias 1 hora. Todos os dias. Eu comecei a ler com vontade em 2013, quando eu entrei na Livraria Na leitura Cultura. você está em alta performance? Muito. É? Poucas pessoas que você conhece nesse país leram mais do que eu. Massa. Em quantidade de livro, inclusive. Quando acaba a alta performance? Cara, não acaba. Pra gente que gosta de estudar, que gosta do conhecimento, que Porque se eu estudo hoje 1 hora por dia, para que eu me considere em alta performance, eu preciso passar a ler 1h30. Não, você precisa entender que o resultado do estudo, entende? É isso que eu quero ajustar em você e em todo mundo que está se assistindo. A gente pensa assim, porra, alto. Não, cara, o que aponta se eu tô em alto ou alta performance, digamos assim, é o resultado. Cadê o resultado? Então eu leio. Pra que eu leio, cara? Eu dizia na Livraria Cultura, pra todo mundo que entrava e eu treinava a galera, eu dizia assim, você não come livro, mas um livro pode te ajudar a comer. Caraca. Você não come um livro, mas um livro pode sim te ajudar a comer. O livro me ajudou a comer, cara. Eu vim de periferia, velho. Caraca. Eu vim de periferia, pô. Essa frase é sua? Bairro periféricozão, assim, sacou? Permite eu usar? Por favor, eu vou dar os créditos. Vá, dê. Caraca. Você não come um livro, mas um livro te ajuda a comer. Então, assim... Desgrama, me arrepiei. Então, eu vim de periferia, velho. Negão, pá... Sabe? Que é o que a gente tava falando aqui. O estereótipo do psicólogo. E você é psicólogo? O negão, como assim, pá, todo riscado, tatuado, pá, não sei o quê. Sabe? Bigodinho style. Às vezes eu chego no meio Mano Brown, pá. Porque é isso, velho. Minha primeira referência de comportamento foi o Racionais MC. Pode crer. Racionais MC, velho. Nego drama entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, luxos, inveja, nego drama. Tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela assim longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço e a cobrança no amor, no ódio, a insana vingança. Eu sei quem trama e quem tá comigo. É o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Então, assim, o que eu faço, velho? Entende? Caramba. Quando você entende essa lógica de comportamento, você se afasta, pô. Então eu leio pra quê? Eu lia, cara, pra poder gerar produtividade. Eu trabalhava, era comissão. Então, assim, eu não comia o livro, mas o livro me ajudava a comer. Pau na máquina, velho. É o resultado. É o resultado. Entende? É isso que a gente precisa entender. Então, drive mental. Aí você passa a olhar o livro, você deixa de ver o livro. Aí você tem drive. Caraca, 200 páginas. Não, brother. Só são 200 páginas, brother. Pau na máquina. Só são 200 páginas que eu entendendo aquilo ali, eu consigo explicar mais pro cliente, que eu consigo vender mais. E sabe o que é muito louco, velho? Às vezes a gente fala assim, meu irmão, você tem ontem, tomei uma caixa de cerveja. Mas a gente fala assim, porra, 200 páginas. Pegou a visão? Verdade, velho. É isso, velho. Ambiente.
ambiente. Se você estiver num ambiente onde a galera lê, e você estiver nesse ambiente a médio e longo prazo, você começa a ler, velho. Mas a gente tá assim... Behaviorista. A galera... Tá olhando essa palavra aqui. A galera olha pra você e fala assim... Você tá no bar tomando uma, a galera fala, porra, ontem tomei uma caixa. Com orgulho. Aham. E aí fala assim, porra, livro no Brasil é caro. Sacou? É isso, velho. Tem cerveja aí que tá custando 20 conto. 17 conto. Cara, eu costumo fazer uma analogia, porque assim, ó, a gente aqui de Salvador, né? A gente pega aqui o metrô, vai fazer a baldeação pra ir pra lá. Cara, você passa em uma das estações que tem uma livraria. Sim. E eu passando um dia assim, eu olhei assim e falei assim, cara, quantas mil pessoas passam aqui todos os dias? E eu fiz uma analogia, as pessoas passam pelo diamante, pelo tesouro, Isso. o tempo inteiro. O tempo todo. Só que elas estão correndo atrás de qualquer outra coisa, qualquer outro estímulo, qualquer situação. Mas elas não dão atenção àquilo ali. Era pra biblioteca, a livraria tá socada de gente todos os dias comprando livro. Educação. Era pra todo dia. Era pra você passar numa livraria, você ver um livro e no dia seguinte você ir lá e falar assim, poxa, acabou. Qual é o comportamento mais reforçado? Qual é o comportamento que mais deveria ser reforçado em qualquer país? Educação. Comportamento de aprendizado. Você precisa ser sedento por aprender, velho. Ensandecido por aprender. Sabe? A galera que me acompanha vê lá, eu falo assim, velho, você tem que ser obcecado pela parada. Eu gosto de estudar, eu gosto quando eu vejo a parada que eu entendo, assim, tem muita coisa que eu leio que eu não sei, não entendo, sabe? Calma. Aprenda a ler uma coisa e não entender. Calma. Continue na missão. Continue. Vá lendo. Escute, velho, você tem hoje suporte. Pô, eu li sobre, sei lá, neuromodulação cognitiva em crianças de 3 a 5 anos. Não pegou a visão? YouTube, brother. Outro estímulo, pá, sacou? Então, assim, eu dirijo ouvindo música, mas muitas vezes eu dirijo ouvindo um podcast aqui, pá. Treino também ali ouvindo um podcastzinho de uma parada que eu tô afim, sabe? Às vezes não, às vezes eu, sei lá, ouço som. Então, pra você que empreende... você precisa pensar o ambiente. É um ambiente, cara. Então, assim, eu hoje tento mesmo assim, não estar em ambiente onde as pessoas me afastem do comportamento que eu quero ter. Boa. Não fico, cara. Mesmo assim. Boa. Não sou perfeitão, mesmo assim, tô em franco desenvolvimento, mas eu tento não estar. E eu tento ser esse ambiente para as pessoas. Boa, irmão. Eu tento não ser o cara que fica fazendo piadinha de isso aí que você tá fazendo feião, velho, maluco, para com isso, sabe? Eu tento melhorar o meu nível de resenha, sabe? Eu tento ser um ambiente reforçador para as pessoas. Massa. Tipo, porra, negão, que massa, velho. Se jogue, é isso mesmo. É o story, pá. Pô, saiu meio bizarro. Que bizarro, velho, que nada, pô. Sabe? Começou agora a jogar. Vamos jogando. Vambora. Ou seja, velho, seja um puta ambiente para as pessoas, pô. Entende? Na vida, velho. Seja um incentivador de Exato. pessoas. O mundo já tá cheio de acusadores. Cara, seja um estímulo reforçador, pô, pro cara. Então, assim, eu chegava na livraria, velho, cultura, assim, pô, minha família, ninguém lê, quase ninguém fez formação acadêmica, da minha família mais nuclear, ninguém fez faculdade, eu fiz pós-graduação, não sei o que, saí. Então, assim, cara, pera aí, pô, sabe? Tipo assim, a gente precisa ser vetor, ou seja, eu preciso ser ambiente. Então, assim, é um livro, é uma coisa, sabe? Sei lá, sabe? Eu tento fazer com que as pessoas acessem esse lugar. A psicologia é para isso. A psicologia é um instrumento de melhoria social, de desenvolvimento social, sabe? Cara, iradíssimo. De transformação social. O empreendedorismo, ele pode ser um ambiente estressor, mas ele pode não ser um ambiente adoecedor. Estressado a gente vai ficar, claro. Arrumar a casa na força do ódio, estresse. Um estresse direcionado. Agora, se eu não descarrego o estresse, eu vou adoecer. Óbvio. Verdade. Então nós precisamos criar fonte de descarga. A minha não é indo tomar uma. De novo. Não é uma questão moral aqui, tá? Sim. É tipo assim, eu já sei, cara, que se eu for vai dar ruim. Por quê? Porque às vezes, quando você toma uma, você começa a emitir comportamentos que são disfuncionais. Você tem vários prejuízos com aquilo, velho. Entende? Vários. Você fica com dor de cabeça. Não é seu super ego. É o seu ego. Exato. É a sua consciência. Não é seu limite, não é seu conjunto de crença que diz que não é pra você tomar uma. É o seu eu que diz, cara, se eu for, eu vou performar mal no meu trabalho. Puta isso. E a depender de como eu seja e daquilo que eu ainda não tratei em mim mesmo, quando eu beber, que baixar o sistema nervoso central,
as minhas tomadas de decisões vão começar a ficar mais frágeis. Eu vou dizer o que eu não quero. Eu vou fazer o que eu não curto. Exato. Eu vou ter que resolver no dia seguinte BO que eu não quero. Sabe? Uma vez eu escutei um paciente falando assim pra mim. Cara, eu, fiz tal coisa, peguei, sei lá, tomei passei na Blitz, e, né? A Blitz aqui e tal. Sim. 3 mil, né? Juntando tudo ali, quase 3 mil reais. Ele, há um mês atrás eu tinha te dito, Kito, que eu tava sem dívida nenhuma e tomei uma e tô aqui, velho. Sacou? Aí a gente fala assim, um ato muda tudo. Um comportamento muda tudo. Ato é um comportamento. Exato. Isso muda tudo, entende? Só que nós estamos associando sempre a estímulos imediatos. Sempre a recompensa imediata. E eu tento me afastar, tento mesmo assim. Mesmo. Eu tento pensar assim, o que isso aqui vai me dar, velho? Sacou? Quando eu faço um comparativo de quando eu bebia e hoje quando eu não bebo, eu funciono muito melhor sem o álcool. Simples assim. A única pergunta que você tem que se fazer é o que é que eu vou ganhar com isso? Exato, velho. Caraca. E quando eu crio comparação, eu funciono melhor com isso ou sem isso? Só que quando eu tiro o álcool, eu tiro uma série de coisas, né? Eu tiro níveis de socialização, eu perco pessoas e tal. Isso é que é duro, muito duro. Choices. Mas é o ônus do game que você quer jogar, que eu né, quero velho? jogar, Não tem velho. pra onde correr. E não é só, e fazendo isso não é tipo alta performance. Não, velho. É tipo qualidade de vida, sacou? O Cortella fala uma coisa É que eu o acho eu legal. que você desenhou, que você quer ser, sabe? Eu não quero ter só uma qualidade de vida, eu quero ter uma vida qualificada. Entende? Qualidade de vida presume ter. Vida qualificada presume ser. É o que eu quero ser, velho. Entende? Tipo assim, se eu tiver filhos, eu quero que eles não herdem uma carga genética de quem bebia avassaladoramente. Pode crer. Não quero, velho. Porque a gente acha que a gente transmite só hérnia, sei lá, hipertensão, colesterol alto, sei lá, índice de câncer. Não, velho, a gente transmite comportamentos. Eu não quero, bro. Exato. Não quero. É assim que a gente melhora a humanidade. Não é com fuleiragem. É assim, é comportamento. Transmitido, brother, transmitido. Sabe por que os animais migram? Não. Mesmo. Assim, isso aqui é um princípio darwinista, do Darwin, né? Porque quando os animais eles percebem que aquele ambiente não fornece mais condições para que eles mantenham a vida, preservem a espécie, tampouco se desenvolvam, eles migram para um outro ambiente que permita isso. Alô, empreendedor, pega essa. É isso que você tem que fazer, velho. Se você tá colado com uma galera que não tá permitindo que você se desenvolva, que o teu trabalho cresça, nem que você melhore como pessoa, cai fora. E até mesmo no próprio que a pessoa faz, né? A pessoa tem aquele orgulho, tipo assim, não, eu herdei esse negócio, ou sei lá, caí de paraquedas nesse negócio e acha que tem que viver isso pro resto da vida. Cara, às vezes não tá te fazendo bem, migra, velho. O cara bate na barriga e fala assim, essa barriga aqui tem história. Nossa. Não, cara, essa barriga fez você ficar menos rico. Exato. Velho. Essa barriga faz com que você corra chance de 85% dos infartos do miocárdio são por conta de circunferência abdominal avantajada. Então, assim, essa barriga, no fundo, cara, ela não tem nada. Nada de bom. Isso é calo sexual. Não sem saber nada. Que essa piada ele tá dizendo pra mim que ele já não faz isso há muito tempo. Há muito tempo. E a depender do tamanho da barriga, nunca mais ele viu o órgão genital, a não ser no espelho. Exatamente. Então, velho. assim, no fundo, cara, isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Por quê? Porque muita gente tenta empreender pra se curar. Fala aí aqueles dados novamente de circunferência. 85% dos infartos, né, do miocárdio, pelo menos os últimos estudos que eu li, isso tem um tempinho, talvez tenha atualizado, é por conta de circunferência abdominal avantajada, velho. E a galera acha que isso é gordofobia. Exato. A questão, eu não tenho preconceito, eu não tenho preconceito com pessoas gordas. A minha luta é contra a obesidade. A saúde delas. É a patologia. Exatamente. E é só. Exatamente. E é só. Eu não quero que você fique chepada. Agora, eu quero que você entenda que o seu corpo, ele é mais disponível se você treina. Exatamente. Entende, velho? Você não vê elefantes obesos, rinocerontes obesos, leões obesos. Você não vê na medida deles. Ele tem aquele tamanho porque aquele tamanho é pra ele. Você não vê animais assim, obesos. Exato. Agora nós humanos você vemos, né? Por quê? Metade da população dos Estados Unidos, praticamente em números redondos, estão acima do peso. O que é isso, cara? Exato. Comportamento de fuga e esquiva.
Por quê? Porque não quer emitir o comportamento que vai exigir mais força, mais dano. E aí você assiste gurus na internet que ficam dizendo faça isso ou faça aquilo, ou eu vou identificar isso e aquilo em você, e você vai mudar e não vai, velho. Não vai. Exatamente, velho. Você precisa de um processo de padrão comportamental. Então eu insisto, empreender é um comportamento que precisa ser consistente. Se não for consistente, você vai gerar cadeia de frustração. E se você é uma pessoa frustrada, você está muito mais suscetível a recompensas imediatas. Açúcar, farinha, sal, fermento ou tudo que é ina. Cafeína, caseína, cocaína, sabe? Acetilcolina, enfim, tudo que é ina. Você vai embora, velho. Entende? Ou seja, nós queremos soluções simples para questões que são complexas. Então eu digo para as pessoas, velho, se você... E muitas das vezes, coisas complexas para soluções que são simples. Exato. A pessoa ficar rodando muito para um falo, negócio velho, que é só... simples. Bora. Tipo assim, eu não tô conseguindo tal coisa. Vamos, resolve, pô. Beleza. Sabe? Tipo, a vida é menos subjetiva, ela é mais objetiva. Vamos. Cadê o resultado? Cadê o resultado, velho? Ou seja, eu sou psicólogo, eu sou empreendedor, estou me tornando empresário, abrindo a Behave, que é a minha grande empresa sobre empreendedorismo, neurociência e comportamento. Então, assim, como é que eu fiz isso? Sabe? Comportamento, cara. Top demais, Então, a galera, é o que a gente falou, tem um estereótipo do psicólogo, o cara que deveria ser assim, assado. E meu irmão, eu sou assim. Sabe, negão, referências racionais. Agora, você pode questionar a minha aparência, mas o meu resultado você não questiona. Você vai dar um rolê na cidade e você vai procurar um monte de psicólogo, mas dificilmente você vai encontrar um que vai te entregar o resultado que eu vou te entregar. Entende? E aí é isso. E autêntico. E é isso. É. Entende? Que é obcecado pela parada. Que vai pegar o caso do teu filho, o seu, ou de quem quer que seja, e vai estudar obcecadamente para te entregar o resultado que você tá procurando. Massa. E com base nisso, galera, não espere sua vida dar uma merda para você procurar um psicólogo, cara. Esse episódio aqui veio mostrar para mim o seguinte, velho. Psicólogo é algo extremamente necessário. Independente se você tem problema na sua vida ou não. É sobre... É sobre evitar problemas. E é sobre desenvolver potencialidades. Pode crer. Você não só evita problema, você desenvolve potencialidade. Você pode procurar um psicólogo que seja especialista, sei lá, numa área de desenvolvimento comportamental e dizer, puta, bicho, eu quero acelerar certos processos aqui. Irado. Sabe? Eu quero fazer isso aqui, eu quero uma terapia mais direcionada nessa linha aqui. E vai embora, velho. Ou seja, o problema não é coaching, né? Você tem coaching sérios, assim, principalmente nos Estados Unidos, pô. Oprah Winfrey usava coaching, enfim, uma galera seríssima. Sabe? Uma galera séria mesmo, assim. A questão é que aqui no Brasil, tudo vira muito superficial. Tudo fica muito raso. Entende? Então eu insisto, assim, soluções simples para questões que são complexas. Então, sei lá, se eu posso dar dicas para a galera que tá aqui assistindo a gente, olhe em um ambiente. Comece por aí. Se você não seleciona um ambiente, o ambiente seleciona você. Boa. Sempre. Nem toda recompensa imediata vai gerar consequências. Desculpem. Nem toda recompensa positiva gera consequência positiva. Às vezes a recompensa positiva, enfim, não vai gerar. Açúcar, açuquinha é diabetes. Entende? Então, um outro aspecto você é resultado daquilo que você faz todos os dias. Boa. Sabe? Parece uma frase de efeito, em alguma medida mas é muito mais uma constatação da realidade. Eu tenho uma tese. Não sei nem se eu posso ficar usando essa palavra tese. Pode, pô. Mas eu desenvolvi uma frase que, tipo assim, velho, se algo é clichê, é porque é real e funciona. É claro. Porque se tá se falando durante gerações, é porque a galera banaliza e deixa passar. Mas se é clichê, é porque aquilo ali funciona. Observe os clichês, é verdade. Maior crivo, cara, o maior crivo de autenticidade, de veracidade, de qualquer coisa, é o tempo. Exato. Por que os livros clássicos se tornaram clássicos? Porque suportaram a prova mais dura de qualidade de verificação, que é a prova do tempo. Então, quando eu trabalhava na livraria, ou seja, sempre tinha alguém procurando um clássico. Por quê? Por causa disso. Exato, velho. Superou o tempo. Velho. Kito, velho, que episódio surreal, porque assim, tá fazendo total sentido com o que tá acontecendo comigo essa semana, tá? Que massa. Eu comentei com você nos bastidores ali que eu tô num momento ali de descoberta e de direção. Sou um empreendedor digital que sempre trabalha ali no backstage ali e tal. E, cara, sinto a necessidade de colocar pra fora algo que existe aqui dentro, que tá reprimido, por conta que meu trabalho sempre no backstage ali, nunca precisei botar pra fora. E agora eu sinto uma necessidade, uma vontade.
E faz muito sentido tudo isso que a gente conversou aqui. No momento que esse episódio estiver indo pro ar, provavelmente eu já vou estar totalmente posicionado no mercado e as pessoas vão entender o que é que eu tô falando aqui agora. E você tocou no assunto aí sobre peso, a gente falou sobre um bocado de coisa, eu queria entrar no assunto também de metas para falar a respeito de algo que eu parei para pensar a respeito. Eu tava também com um sobrepeso absurdo, eu tava faltando 4 quilos para entrar na obesidade hiperplásica, que é o quê? É aquela obesidade que seu corpo começa a gerar células ali de forma desorganizada, Sim. que é aquele lance que a galera fala assim, caramba, eu como um pouquinho e eu engordo. Ou eu emagreço e logo eu engordo tudo de novo com facilidade. O efeito rebote. Exato. Então assim, eu tava beirando, eu tava com 14 quilos acima do meu peso ideal, e aí eu fiz um programa de emagrecimento ultra rápido, saudável. E, cara, inclusive mandar um abraço pro meu personal aí, Eduardo Araújo, né? Que trabalha com metodologia Método Peso. E, cara, eu parei e falei assim, cara, metas. É bom ou não é? Você precisa botar meta na sua vida ou não? Por que eu falei isso? Às vezes a gente bota uma meta na nossa vida, bate aquela meta, e acabou ali, cara. Aí? E eu vou até gravar um vídeo falando assim, não falando aqui a respeito de posicionamento político, ou concordância com um lado ou com o outro, mas o vídeo seria uma das únicas coisas, tipo assim, a Dilma tava certa a vida toda, o tempo todo. Que é o quê? A regra dos 3 segundos, né? Isso aí vai conectar a galera. Pra dizer o seguinte, cara, não bota uma meta. Deixa a meta em aberto. Se você bater a meta, aí você pega e dobra a meta. Com base nisso, eu tinha que emagrecer quantos quilos? 13 quilos. Cara, eu emagreci. Só que o além, eu não estabeleci o além. Então eu bati ali, parei ali, fiquei satisfeito e parei. E as coisas podem desandar se eu não Perfeito. Manter o comportamento. Então, se ligou? Perfeito. Então assim, cara, não bota meta, bota um nível de performance que você quer seguir pra sua vida. Não é perder 10 quilos. Cara, viva um estilo de vida pra sempre. Isso. Comportamentos pra sempre. Você pode até ter a meta. No meu programa de treinamento e no consultório, é o que eu chamo de metas realistas. Sim. Tem um conceito do behaviorismo que nós chamamos de modelagem de comportamento. O que é modelagem? É você pegar um comportamento final, digamos assim, e diluí-lo, digamos assim. Então, digamos, o comportamento final é perder 13 quilos. O que é que a gente faz? A gente dilui ele em 13 semanas. Em 13 semanas, cada um eu perco 1 quilo. Pra quê? Pra que quando você perca o primeiro quilo, você sinta, irmão, o resultado. Nada dá mais saúde mental a alguém do que o primeiro resultado. Nada dá mais saúde mental a alguém do que o segundo resultado. É o resultado, cara. Exato. Puta, dopamina, vambora. 1 quilo, 2, 3, 4, 5. Chega lá. Chegou na meta. Pum. A gente trabalha para manter o comportamento, porque senão o paciente tende a descer. Exato. E a gente implementa aquele comportamento. A gente agora vai trabalhar para implementar. É implementação de comportamento. Porque antes ele estava sob... Na busca do objetivo. Exato. Aí agora ele implementou. Pum. Pronto. Aí, estilo de vida. Agora ele passa a se comportar dessa forma. Entende? E aí tá ali. Aquilo agora não é mais um comportamento a ser implementado. Aquilo é ser um comportamento a ser mantido. Então... metas realistas são importantes. Boa. Modelagem comportamental é importante. O meu objetivo comportamental é esse, eu decupo ele, digamos assim, e vou buscando ele gradativamente. A gente precisa sentir gradação. Tô evoluindo. Por isso eu não paro de ler. Boa. Simples assim, velho. Tem coisas que eu já li, tem livros que eu começo a ler que eu olho e falo, porra, eu já li isso aqui em 2, 3 livros, velho. Sabe? Tem um monte de livro aí de, sei lá, desenvolvimento, umas paradas assim que eu parei de ler. Atualmente eu dei um tempo de livro, eu tô lendo muito mais artigo científico, até pelo meu trabalho e tal, pelo tipo de conteúdo que eu gero e tudo. E, enfim, tem sido importante. Então, assim, tecnicamente, estabeleça metas, mas metas realistas. E metas, assim, escaláveis. 1, 2, 3, 4. Nada dá mais saúde mental a alguém do que quando ela sente que ela tá tendo resultado. Exato. Resultado, velho. Perdi 1 quilo. Na semana seguinte era mais 1. Subi, perdi. Na semana seguinte subi, foi. Vambora, velho. Na semana seguinte subi, não teve. Se você tem alguém com você te acompanhando, a pessoa olha pra você e fala assim, ei, antes de você começar a ter pensamentos disfuncionais, em 4 semanas você perdeu 3 e em 1 você não perdeu. Na estatística você tá tendo resultado, brother. Você tem 75 contra 25. 1-0 pra você. Vambora. Segue.
Entende? Vambora. Então tenha a sua meta, mas tenha algo além da meta. Exato. Que é o comportamento, o estilo de vida. Exato. Tem algo, e sobretudo assim, tem alguém. Você não precisa, todo mundo que tá me assistindo aqui, você não precisa fazer tudo sozinho, velho. Exato. Tem alguém. Uhum. Entende? Eu preciso do outro até para dizer que eu não preciso dele. Tem alguém, pô. Irado. Eu fiz muitas mentorias, eu ainda faço, sobre negócio, sobre isso, sobre aquilo, sabe? Eu não preciso fazer tudo sozinho. Existem pessoas que me desenvolvem, eu tenho gente com quem eu troco. Gente com quem eu não tô nesse lugar da autoridade, eu tô no lugar de quem tá aprendendo, pô. Exato. Se você senta numa mesa onde todo mundo acha você o super inteligente, você tá sentado com as pessoas erradas. Você tem que sentar no lugar do aprendiz, pô. Exato. Gente que sabe mais do que você. Gente que diz, ei, garoto, não é só sobre ciência, sobre isso, sobre aquilo, mas assim, isso. É aquela coisa, né? Seja o mais burro da mesa que você tá sentado. Agora, cuidado pra não permanecer como o mais burro o tempo todo. Exato, velho. Então, assim, você tá ali numa mesa onde você troca. Exato. Onde tem que ter troca. De novo, seleção de ambiente. Exato. Entende? É o tempo todo, sempre vai findar nesse lugar. Quais são os ambientes que eu tenho frequentado? Então, assim, sabe? O que, é que você tem ouvido, né? Se você não seleciona o ambiente vai selecionar você, pô. E tem o ecossistema podcast aí, né, velho? A galera fica aí querendo bater cabeça. Pois é, aí, ó, você que tá procurando um podcast local, você que é daqui de Salvador como eu, né, mas que fazem discussões extremamente importantes aqui, podcast importante, pra gente não ficar com o comportamento de quem diz, aqui não se tem nada, etc, etc, etc. Cara, você acredita que nasceu com isso aí, com esse argumento, velho? Nós somos 4, né, sócios, e a gente... dentro desse pensamento que você acabou de falar, a gente falou, cara, vamos criar o nosso ecossistema. Exato. Porque, poxa, toda vez que a gente vai fazer uma imersão, tem que ir para São Paulo, tem que ir para Floripa, tem que ir para qualquer outro lugar, e a gente não vê, sabe, essa coisa aqui na Bahia, no Salvador, essa união de empreendedores. Então, cara, vamos criar. E tem muita gente... E tem muita gente boa, cara. Muita gente boa. Tem muita gente legal, assim, que você consegue conectar, gerar, criar, desenvolver. Exatamente. Produzir, gerar economia. E é por isso que nasceu o ecossistema. Tá vendo? Né? Pra você que não segue, siga aí a galera nas redes sociais e tal. Enfim, exatamente. Já tô fazendo um jabá aqui. É exatamente isso. E aí, em cima disso aí, meta pra gente finalizar, foi até um comentário que eu fiz com minha esposa hoje. Ela falou a respeito de um peso que ela queria chegar e eu falei com ela, cara, não vamos trabalhar em cima de números e objetivos. Vamos... Lógico, isso é importante, mas vamos comportamento... Um estilo de vida. De estilo de vida. Porque automaticamente a gente vai atropelar isso que a gente chama de meta e vai... É o estilo, velho. Irado, vai irado. Cai naquilo que eu falei. Você é resultado daquilo que você faz todo dia. Estilo de vida é isso. É o que você faz todo dia. Sabe? Ao que você diz sim, ao que você diz não e os ambientes que você seleciona. Sabe? É mais ou menos isso. Surreal, velho. Maravilha. Kito, tem uma coisa que não toquei no assunto, que você queria falar? Ah, não, cara. Eu troquei uma ideia muito boa. Enfim, se eu me alonguei demais nas respostas, desculpa, mas eu tento dar algumas respostas assim mais consistentes, né, velho? A galera precisa mesmo, assim, de consistência da forma, sei lá, mais didática que eu consigo. Eu tenho um drive mental que é gratidão sempre, satisfeito nunca. Então eu tô grato com sua presença aqui, mas não tô satisfeito não. Isso, depois tem que marcar outra parte 2. Vambora, a gente vem aqui, a gente troca ideia, a gente... Inclusive eu quero que você fale também, infelizmente o tempo estourou, mas... Eu queria muito sentar com você para depois a gente conversar sobre storytelling, né? Ah, pode ser. Pode ser, a gente troca uma ideia. Que isso, cara, isso aí é fundamental para o empreendedor. Velho. Eu na livraria era o que eu fazia, né? Contar a história. Bom, quero agradecer você, velho. Obrigado. Show de bola. Mas só mais uma pergunta agora pra gente finalizar. Vai. Você tá tendo agora a oportunidade, a última oportunidade de falar algo pro mundo inteiro, que todo mundo vai te ouvir agora numa única frase. O que é que você falaria pra essa galera toda? Resultados são inquestionáveis. Você questiona o processo, nunca o resultado. Top. A gente sempre vai questionar o processo e não o resultado. Tem muita gente questionando o resultado e não se atentando verdadeiramente a questionar o processo. Essa é uma das frases do meu programa de treinamento, sabe? Resultados são inquestionáveis. Se deu merda, deu merda. Se acertou, acertou, brother. Criança se culpa, adulto se responsabiliza. Então, os resultados são inquestionáveis. Se você é um bosta, você é. Você questiona o processo. O que eu faço ou deixo de fazer para ser um bosta? Mas assim, é isso que eu sou e pronto. Se eu sou um cara foda, eu sou, velho. E é isso que eu tenho que dizer. Que eu sou e pronto. Continuo trabalhando para. Então, se eu pudesse dizer para a humanidade assim, resultados são inquestionáveis. Resultado não é só financeiro. É o resultado. Tudo é o resultado. Top. Entende? Eu sou o resultado daquilo que eu
tenho me comportado, velho. Uhum. Já fui muito diferente de como eu sou, só que agora eu sou como eu sou. O cara que eu era não deixou absolutamente de existir, sabe? Mas o cara que eu me tornei hoje é muito melhor do que o cara que eu era. Quem não tem contato comigo hoje, apenas com o cara que eu era, talvez olhe pra mim hoje e diga assim, você ainda é um bosta aqui e aqui. Tá tudo certo. Uhum. Entende? Eu sei quem eu sou. Entende? Eu sei quem eu era e por isso eu fortaleço mais quem eu sou. Então o resultado pra mim é inquestionável. Top demais. Fica com essa aí agora. E é isso, Quito, pra galera te achar nas redes sociais. Vocês como é? podem me achar nas redes sociais com Quito Góes. K-I-T-O-G-O-I-S. Quito Góes. Show. Então, vocês vão ver lá o bigodudo. Bigodudo, que hoje a galera não fala mais o nome, né? Hoje é o arroba. Qual é o seu nome? É a nova criptomoeda. Nome não, me respeita. Meu arroba é tal. É a nova criptomoeda. Então pronto, tamo junto. Maravilha. E segue também lá, @o Ecosistema Podcast, _podcast. E muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. E é isso, tamo junto. E é nóis. Meu irmão, valeu, viu? Valeu. Gratidão. Tchau. É nóis.